Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Hoje mais uma aula, com a graça de Deus, no dia 11 de dezembro. A gente hoje vai finalizar o assunto do CPC 32, tributo sobre o lucro. Lembrando que na primeira, essa já é a terceira aula. Na primeira aula nós falamos a norma propriamente dito. Depois nós falamos, naquela primeira aula, nós falamos sobre o LALUR, a gente falou sobre as adições e exclusões, porque esse tipo de operação é o que efetivamente gera as chamadas diferenças permanentes ou diferenças temporárias, né? E aí, para complementar, eu sempre dou 2 aulas a mais quando a gente fala de LALUR e das adições e exclusões, tá? Por quê? Porque para quem não trabalha com lucro real, então fica mais fácil quando você identifica, quando você vê lá o LALUR, porque assim você consegue entender o movimento para poder saber qual é o efeito disso dentro daquelas diferenças temporárias ou diferenças permanentes, tá? Lembrando que as diferenças permanentes são aquelas que vão para a parte A do LALUR, mas não são controladas na parte B, porque ela é estanque, ela acontece ali e ponto final. E a parte, e com relação às diferenças temporárias, elas vão para a parte A do LALUR, mas elas são controladas na parte B. Por quê? Porque depois da parte B, aí a gente tem, digamos, no futuro, a reversão desta adição ou exclusão. Então, aí a gente tem que mandar ela de volta para a parte A, ou, enfim, para fazer ali ou a adição ou exclusão. Então, essas são as chamadas diferenças temporárias, tá? E a gente tem várias diferenças temporárias e permanentes, que é o que a gente estava falando. A gente começou a falar na aula passada, né? Então, vamos só relembrar aqui. Eu falei para vocês aqui, pessoal, das adições e exclusões do LALUR, né? Então, a gente falou de... por exemplo, as adições e exclusões são as receitas. Eu lembro que a gente falou dessa parte, que eu passei o comentário lá para vocês, né? Dessas adições e exclusões, certo? Peraí. Né? A gente falou sobre isso, a gente já estava falando aqui das receitas tributáveis e das despesas, né? Então, no caso das receitas, pessoal, eu lembro que a gente falou da indenização do seguro, então vamos rever isso aqui rapidamente, porque como esse aqui é o último tópico dessa aula de CPC 32, né? Então, a gente pode detalhar, voltar aqui um pouquinho, principalmente para quem não assistiu à última aula, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de indenização de seguro, veja que nós estamos falando de receitas, tá? Então, essa indenização de seguro é porque eu estou recebendo essa indenização. Então, o resultado líquido lá em conta transitória, né? Porque você tem o custo, depois você tem o recebimento, pela perda do bem, é tributável. Por que tributável? Porque a perda que você lançou, ela é dedutível. Então, dedutível de um lado, quando você recebe, ela é tributável. Quando você tem uma indenização, veja só, pela empresa, né? Que a empresa recebe por morte de homens-chave, diretor, gerente, empregado, não sócio, é tributável. Esses casos aqui, é muito comum em empresas grandes, né? Fazer seguro para essas pessoas que têm, assim, informações... como que é, privilegiadas, né? Que eles detêm informações importantes, estratégicas das empresas. Então, normalmente eles fazem seguro, porque se um diretor, um gerente, um presidente da empresa, por exemplo, vier a falecer, primeiro você tem indenização, muitas vezes por conta da própria remuneração desse pessoal, que normalmente é bem alta, né? E muitas vezes também por eles deterem determinadas informações sigilosas, informações estratégicas da empresa, né? Então, isso configura risco para a empresa. Então, as empresas é costume, é comum, né? Empresas grandes, empresas bem organizadas, fazer seguro para essas pessoas, seguro de vida, enfim. E quando a empresa recebe, isso é tributável, porque tecnicamente isso é para você manter ali a informação, mas ele não está diretamente relacionada lá com a atividade da empresa, enfim, e como você também, por outro lado, lança como despesa dedutível a parte
a empresa está pagando para o sócio, né? Então aquele pagamento do seguro é dedutível, então se você tem a indenização, ela vai ser tributável, tá? Por outro lado, a indenização de apólice em favor da pessoa jurídica, tá? Pago por morte do sócio, veja que aqui ele fala sócio, é não tributável, né? Então, por exemplo, morreu o sócio, tem ali um seguro de vida, então quando você tem essa situação, isso não é tributável, tá? Então, por exemplo, nesses casos aqui, nesses dois primeiros, se eu tiver esse tipo de receita, simplesmente vai para a receita, eu não preciso nem... Aqui o meu valor contábil, minha base contábil é igual à minha base fiscal. Quando eu tenho indenização, nesse último caso aqui de baixo, né, nessa situação aqui, ó, então aqui nós estamos falando de, como eu diria, indenização aqui, nós estamos falando de exclusão, né, porque é não tributável. Então, eu ia falar adição, mas na verdade é exclusão. Então, eu tenho essa receita, eu tenho que excluir da minha base, tá? Indenizações reparatórias de danos patrimoniais também, veja só, as indenizações são consideradas como não tributáveis. Na verdade, se a gente for ver, praticamente todas as indenizações, elas são consideradas não tributáveis. Por quê? Porque uma indenização, ela não é necessariamente uma nova receita, né? A indenização, ela não é um novo... Acho que vai fechar aqui. A indenização, ela não é um novo, digamos, uma nova remuneração, tá? Ela é o quê? Você teve algum tipo de perda, você teve algum tipo de problema e você vai ser indenizado, tá? Se vocês repararem, para quem já teve rescisão aí, para quem já teve algum tipo de homologação, por exemplo, se lá na homologação tiver algum tipo de indenização, essa indenização ela não é tributada, ela não tem lá os efeitos tributários, tá? E é exatamente pelo fato de ser uma indenização, tá? Indenização a gente não é renda nova, não é considerado renda nova, por isso que ela é considerada não tributável, tá? Ó, indenizações não são consideradas rendas ou receitas tributáveis. E outra coisa, a indenização não pode ultrapassar o valor de interesse segurado no momento do sinistro, né? E no caso do lucro real, a baixa do custo contábil não é considerada dedutível. Então, veja só, se contabilmente eu tenho uma indenização, eu lá na empresa vou lançar como perda, tá? A empresa tem que lançar isso, que seja perda ou despesa, ela não é dedutível, consequentemente, essa indenização não é tributada. Gente, isso aqui é bem importante para entender a lógica da receita, tá? Aquilo que é tributado quando você lança como receita, vamos pegar na despesa. Se você teve uma despesa e deduziu da base de cálculo, se você reverter essa despesa, se a despesa foi dedutível, essa reversão gera uma receita. Essa receita vai ser tributada. Se a despesa for indedutível, a receita vai ser não tributável, tá? Ou seja, sempre segue esta lógica. Basicamente, é a forma como a Receita trabalha, tá? É a forma como ela faz as considerações. Recuperação de tributos, veja aqui, olha só. Os tributos, custos e despesas têm que ser considerados como tributáveis, é exatamente o que eu acabei de falar. Se na contabilização original, o tributo, custo ou despesa foi considerado dedutível. Então, se foi dedutível, na reversão, tributável. Como não tributáveis, se na contabilização original, custo ou despesa foi considerado dedutível. Lancei a despesa indedutível, recuperei, reverti, é não tributável. Por exemplo, você pega aqui uma provisão, eu debito uma provisão. A provisão, ela é indedutível. Na verdade, você vai tributar a provisão, tá certo? Porque você lança como despesa, você tem que adicionar. Quando você reverte, veja só, então eu tributo no início, ou seja, eu não abato, vamos falar assim, ó, eu não abato do meu imposto de renda, mas quando eu reverto, que vai gerar uma receita, eu também não tributo, tá? É sempre essa lógica, tá? Então, é esse caso aqui, ó. Então, se eu tenho uma despesa, né, que na contabilização original, esses valores, eles foram lançados como dedutível, então a reversão vai ser tributável, né? E se for não tributável, a receita dessa reversão também vai ser não tributável, tá?
Valores exigidos por nota fiscal, isso aqui veja que eles não são tributáveis. A gente pega aquelas notinhas, você pede lá o CPF, inclui depois lá no final da sua declaração pessoa física, você vai ter essa redução. Nas pessoas jurídicas, muitas vezes você abate isso aqui de IPTU, tal, você tem ali um certo desconto. Então, receitas decorrentes de valor em espécie, né, ou seja, dinheiro que foi pago ou acreditado em estados, Distrito Federal e municípios, por programas de estímulos à solicitação de nota fiscal, aqui em São Paulo acho que é a nota fiscal, nota do milhão, né, nota paulistana, enfim. Elas são consideradas não tributáveis. O rendimento que você tem de volta é não tributável, porque trata-se de parte do ICMS ou ISS que você pagou. Então, você pagou uma parte lá atrás, né, quando você adquiriu o produto, e aí quando você pede de volta essa nota, é como se você estivesse recebendo de volta uma parte daquele tributo. Tá? Então, efetivamente, ela vai ser não tributável. E trata-se de recuperação de custo, ou seja, eu tive um custo maior lá atrás, consegui recuperar uma parte, e isso não configura uma nova receita, não é uma nova entrada de recursos, não é um aumento, teoricamente, não é um aumento no seu patrimônio. Quando eu quero dizer um aumento do patrimônio, é um aumento novo, né? Algo novo no seu patrimônio, tá? A gente tem a questão das doações e subvenções também. Olha só, doações e subvenções estão recebidas de pessoas físicas ou jurídicas. Aqui entra também o CPC 7, dinheiro que a gente recebe, por exemplo, do governo, tal. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aqui, né? Então, elas são tributáveis, caso seja para custeio das operações, e não tributáveis quando são recebidas para investimento. Se eu não me engano, na última aula, nós paramos exatamente nesse slide aqui, tá? Pelo que eu pude ver lá no vídeo. Mas assim, então a gente tem, por exemplo, se você recebe uma doação e ela é para custeio das operações, então ela é tributável. Por exemplo, você tem lá uma empresa, até citei esse exemplo, eu tinha lá um cliente que era uma creche, e essa creche, ela recebia da Prefeitura de São Paulo recursos para manter a creche, ou seja, para custeio. Comprava material para as crianças, comprava o próprio material escolar, o material de escritório que tinha que ser utilizado na creche, refeição. Então, o que essa empresa fazia? Chegava no final do mês, ela fazia lá um relatório, colocava os comprovantes de despesa, emitia uma nota fiscal contra a Prefeitura de São Paulo, ia lá, entregava lá na prefeitura e eles reembolsavam esse valor. Veja que aí é uma subvenção, tá? E essa subvenção, ela é para custeio. Então, nesse caso, a empresa tem que pagar tributo, a não ser que ela tivesse, né, a não ser que ela tenha algum tipo de isenção específica, mas via de regra, se você não tiver essa, como eu diria, a forma de pedido de isenção na Receita Federal, você tem que pagar imposto, porque aí esse valor vai ser tributável. Ele é não tributável quando recebidas para investimento, gente. Inclusive como redução de imposto concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Ou seja, então quando você recebe recurso para aumentar sua fábrica, gerar mais empregos, enfim, então aí é investimento. Nesses casos, essa doação ela é não tributável. Perdão de dívida é tributável, gente. Então, vamos lá, eu tenho ali um passivo, estou devendo, por exemplo, estou devendo para a Luciana, tá? Então, estou devendo para a Luciana. A Luciana é fogo, ela cobra mesmo, né? E aí ela foi lá e me cobrou esse recurso que eu estou devendo para ela. Então, na minha contabilidade consta no passivo, na contabilidade dela consta no ativo. Aí ela fala assim, puxa, o professor aí me deu umas boas dicas, tal, eu vou perdoar a dívida dele. Então, então ela perdoou minha dívida. Depois nós vamos ver a contabilização dela, porque ela vai mandar para despesa e eu vou mandar para receita, porque eu tenho um passivo. Então, se eu tenho um perdão de dívida, eu debito o meu passivo, certo? Porque eu zero a minha obrigação e credito o quê? Receita. Porque eu estou tendo ali um perdão de dívida. Mas veja que nesse caso, olha só, o perdão de dívida ele é tributável. Então, se eu tenho um passivo e esse passivo deixa de existir, eu mando isso para resultado, isso é tributável. Olha só, por ter caráter de mera liberalidade. Vocês vão reparar que quando a gente falar de despesas, vocês vão ver que as despesas, elas são indedutíveis. Tá? Por quê? Porque também tem o caráter de liberalidade. Então, a Receita não permite que você tenha lá determinadas liberalidades, facilidades, com o recurso que, teoricamente não, com recursos que é da Receita, tá?
Ó, receita de rendimento de ganhos de capital, então, na transferência de imóveis apropriados para fim da reforma agrária, então isso é não tributável. Dividendos anuais mínimos também, distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento, tá? Então, nesses casos, essas receitas também são não tributáveis, tá? Então, acho que a gente tinha falado isso, a equivalência patrimonial. Então, se eu tive o ganho na equivalência, ela é não tributável, e os dividendos que a gente recebe é não tributável. Lembrando, pessoal, que se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, essa reforma do imposto de renda que a Câmara dos Deputados fez, parece que está parada lá no Senado, ela, se eu não estou enganado, ela prevê a tributação aqui dos lucros e dividendos, tá? Então, por exemplo, se isso passar a acontecer, então tanto a equivalência patrimonial como dividendos recebidos, eles vão ser tributados, tá? Então, a gente precisa ficar atento, né, a esse tipo de alteração. Agora, uma coisa que vale a pena, pessoal, eu só queria reforçar com vocês. Vocês viram, eu postei no grupo, a Rose também postou, se eu não me engano, aquela discussão que nós tivemos lá naquele sábado de manhã, lembra? Nós não tivemos aula, tivemos uma discussão aí, né? Ajudando ou participando lá com os questionamentos das normas da pequena e média empresa, já foi aprovado e já foi publicado, tá? Então, só precisa ver lá agora, foi publicado essa semana. Então, para quem não viu, acho que tem lá no grupo, se não tiver, dá um toque que eu coloco lá no grupo aí para todo mundo. E agora cabe a nós estudarmos essas normas aí, falar um pouquinho sobre elas. Acho que está previsto no nosso cronograma falar sobre isso, mas é bem importante, eu acho bem interessante, porque, assim, de certa forma, nós participamos da reunião, a gente pôde dar sugestão, e agora a gente vê aí, né, vamos analisar, ver se as nossas sugestões, as sugestões aí do grupo que fez aquela discussão, se realmente elas foram contempladas. Mas vale a pena estudar, tá, pessoal? Então, por exemplo, quem tem aí, ó, principalmente aqui no grupo, a Marcinha, dá uma estudada, porque agora tem a lei da pequena e média empresa, né? Essas normas, então agora são 3. Você tem a que a gente já conhece, que é a ITG 1000, a 1001 e a 1002. Então, dependendo do tamanho, do porte do cliente que você tem, você vai se enquadrar especificamente, vai enquadrar os seus clientes especificamente nessas leis, nessas normas, e é uma norma bem mais facilitada, então vale a pena dar uma estudada, tá bom? Eu vou programar para a gente colocar um dia aqui para a gente discutir, tá? Muito bem. Continuando aí. Bom, isso aqui a gente já falou, então a gente tem que ficar atento aí por conta da reforma, né? Só que também nós tínhamos falado, pessoal, que ele fala do RTT, né? Que na verdade isso já passou, o RTT já foi, hoje o RTT acho que passou, acho que 2017, 18, um negócio assim, né? E ele já deixou de existir faz um certo tempo. Aqui ele está dizendo que todas essas normas, esses procedimentos, essas diferenças que a gente tem a partir ali da 11638, tá? Ó, que modifica o critério de reconhecimento de despesa, receita, custo, enfim, né? Ó, não terão efeito para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao regime de tributário de transição, né? Devendo ser considerados para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes 31 de dezembro de 2007. Para quem não sabe, isso aqui, gente, ele foi criado, acho que em 2009 e foi, acho que até 2014, se não me engano, uma coisa assim. 2014, 2015, e todo o procedimento desses que a gente vê aqui, de adição e exclusão, que eram provenientes das novas normas, a gente tinha que fazer o chamado FCONT, que é um LALUR específico para a apuração das normas, né? Então, ele entrava nesse regime tributário de transição, e todo o procedimento, por exemplo, de adição e exclusão, eu tinha que ir lá em 2007 e ver, isso aqui é tributado lá, não é tributado, e considerar o que estava sendo tributado lá. Isso aqui já finalizou, e depois da finalização, sinceramente, não mudou, até onde eu sei, não teve grandes alterações com relação aos procedimentos a serem adotados, tá? Bom, ó, a regra prevista aí nesse parágrafo anterior, que é esse aqui que a gente viu, né? Ó, deverá ser aplicada às normas expedidas pela CVM, então com base na competência conferida pelo artigo 3º do artigo 77 da Lei 6.404 e pelos demais órgãos
desculpa, pelos órgãos reguladores, né? Que visem ali a legislação específica. Então, na verdade, esse RTT tinha que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser aplicado por todos, né? Não é só algum tipo de empresa, porque como a Lei 6.404 ela dá poder para a CVM, então as empresas sob a CVM, né, sobre o controle da CVM, também precisavam aplicar essas normas, tá? E aqui ele fala, ó, e aqui ele fala assim, ó, então, na ocorrência de disposições de lei tributária, vou colocar aqui o Alex, né, que incentive a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes dos que são determinados pela lei, tá? Ou pelas normas expedidas pela CVM, demais órgãos, tal, então tinha que ser utilizado lá o chamado FCONT. O FCONT, pessoal, não sei quanto tempo, por exemplo... Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Joia. Então, assim, eu não sei quanto tempo o Fabiano, por exemplo, trabalha aí na parte contábil lá da Conte, né? Na parte de manutenção não, de atendimento, né? Mas nessa época teve muita demanda com relação a esse procedimento aqui, né? Do FCONT e tal, que tinha que fazer. Se eu não me engano, acho que até tem ainda lá, né? Esse procedimento. É como se fosse lá, é um LALUR que era específico dessas normas, tá? Para você poder fazer a adequação. Mas isso aqui já foi, praticamente, as pessoas não estão usando mais. Tá bom, pessoal? Então, essas são as receitas. Basicamente, nós vimos na aula anterior, né? Bom, agora nós vamos ver as despesas. Nós vamos ver a parte de despesa que são dedutíveis ou indedutíveis. Muito bem. Até alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma... Não? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos falar das despesas, ó. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver aquilo que é dedutível e indedutível, né? Então, ele fala, ó, a despesa é dedutível. Gente, aqui a gente tem que prestar muita atenção. E só quero lembrar e reforçar uma coisa que eu já disse, que é o seguinte. Neste caso aqui, nós temos que ficar atentos ao seguinte. Nós estamos falando de lucro real, tá? Por quê? Porque no simples e no presumido, basicamente, esse tipo de operação não é feita. Tá? Lá eu não preciso ficar apurando as minhas despesas e receitas, digamos, os ajustes que eu tenho que fazer, porque isso já está na presunção do imposto. Então, à medida que você faz a presunção lá do lucro presumido, né? Ou no caso do simples, que você aplica a alíquota sobre a receita, sobre o faturamento. Então, essas adições e exclusões, digamos assim, já estão supostamente ali dentro daqueles valores, tá? Então, mas para lucro real, não. Lucro real, a gente tem que fazer essas considerações. E aqui, acho que tem uma coisa que é importante, ó. A despesa é dedutível pelo regime de competência. Primeira coisa, nós já falamos, ó, ou seja, no momento em que a despesa é considerada incorrida, e não pelo pagamento, não pelo regime de caixa, tá? As despesas dedutíveis são aquelas que se encaixam nas condições fixadas no artigo 299. Esse artigo mudou, tá? 299 deve ser os 302, 303, alguma coisa assim. Despesas necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora de receitas, ou seja, eu só posso considerar dedutível aquela despesa que está lá, que existe para gerar a atividade da empresa, primeira coisa. Então, se ela está lá, ela contribui para a manutenção da atividade da empresa, é uma despesa dedutível. Outra coisa é se ela faz parte, ó, da respectiva fonte produtora de receita. Que aí nós estamos falando daquilo que é custo, né, que vai produzir o seu produto ou serviço para gerar receita. A gente está falando daquilo que compõe, digamos assim, a parte produtiva da empresa, tá? Então, são aqueles gastos que compõem ou que são necessários para a manutenção da empresa, ok? Ó, as despesas necessárias são as despesas pagas ou incorridas. Pode ver que interessante, pessoal. Olha aqui em cima nesse primeiro item, a despesa dedutível pelo regime de competência. Mas aqui embaixo ele fala, ó, as despesas necessárias são as despesas pagas ou incorridas. Então, olha só, isso aqui é que gera normalmente uma diferença temporária. Por quê? Porque às vezes você contabiliza, perceba assim, que o fisco fala, ó, eu só considero receitas que foram pagas,
tá? Em compensação, ele fala assim, ó, a gente tem que registrar pelo princípio ou pelo regime de competência. Então, muitas vezes, quando você reconhece pela competência, você ainda não pagou ou vai demorar para pagar. É o caso de uma provisão. Então, perceba que você tem uma despesa que o pagamento vai demorar muito para acontecer, 1, 2 anos. Nesses casos, o que ocorre, você precisa, então, considerar que essa despesa ela é não dedutível, tá? Porque ó, as despesas são as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de transação, operação ou atividade da empresa. Então, primeiro, tem que ser pago ou incorrida, que elas sejam usuais e normais, aquelas despesas que ocorrem com frequência para aquele negócio, para aquele segmento, tá? Eu falo aqui, no tipo de transação, operação ou atividade da empresa. A gente não pode achar, né? Você não pode achar que, digamos, você tem ali determinadas transações que às vezes você faz e que não tem nada a ver com aquele negócio. Se for, digamos assim, você tem ali uma despesa que não é usual, mas também você está fazendo uma operação que não é usual, mas você consegue comprovar, eu entendo que é perfeito, que é tranquilo. Agora, você tem lá, por exemplo, a gente tem, sei lá, um comércio e eu compro uma lancha, né? A gente já teve aqui o nosso colega Regilson que já falou sobre isso. Um cliente dele comprou uma lancha, tá? E aí como é que você tira dinheiro da empresa? Como é que você deprecia uma lancha se você tem um comércio que não tem absolutamente nada a ver com comércio, digamos assim, com artigos marítimos, aí com barcos, esse tipo de coisa. Cara, isso na hora que você lança, o fisco vai lá automaticamente, ele vai simplesmente glosar essas despesas, porque isso não faz parte da atividade da empresa, não é usual, não é normal, tá? E não é algo que faça parte da atividade, tá? Bom, então aqui a gente começa a entrar então nas despesas, olha só. Despesas de serviços prestados. Muito cuidado com os serviços prestados. As despesas de serviço somente serão consideradas dedutíveis se, primeiro, houver elementos convincentes da efetiva prestação de serviço e deverá informar a natureza da prestação dos serviços prestados. Então, lembre-se, pessoal, que a gente falou sobre isso aqui, até a gente deu exemplo lá, o Alex lembra bem, a gente falou, o relatório do filho do Lula que pegou na coisa do Google, enfim, ali teve até um processo lá na Polícia Federal, enfim, ali a gente lembra que não ficou claro, ele foi, acho que, indiciado, não sei, justamente porque não havia elementos de comprovação da prestação de serviço. E a gente tem várias decisões judiciais aí, nesses casos de lava-jato, como é que se diz, indiciamento de político, porque o cara fala assim, eu paguei X milhões para o escritório de advocacia. Só que, cara, às vezes você tem até a nota fiscal. Mas e aí, como é que você comprova a prestação de serviço? Não tem essa comprovação, tá? Então, não tendo essa comprovação, é uma despesa indedutível, ok? Bom, ó, comissões de vendas. Então, aqui é importante, só que a gente tem muito nas empresas, o pessoal do RH registra muito. Então, para que essas despesas sejam dedutíveis, então tem que ser possível identificar a intermediação com as vendas. Então, de alguma forma, o RH, o pessoal de vendas das empresas, precisa conseguir fazer o levantamento. Ó, então, o cidadão vendeu tanto, tem tanto de vendas aí, tem que ter alguma forma de apuração. Uma vez que tenha isso, é tranquilo, porque fica claro que a pessoa fez a venda, então, consequentemente, isso é dedutível. Se você não consegue comprovar, é indedutível. Gente, isso aqui é para evitar o caso de muita gente simplesmente, às vezes, recebe um dinheiro e lança lá como comissão recebida. Só que não prestou serviço, não fez a venda, não consegue comprovar essa intermediação e aí quer lançar esse tipo de despesa, tá? E quer considerá-la como dedutível. Só que na prática, tá? Na prática, isso seria indedutível se eu não conseguir, digamos, identificar essa relação da minha, vamos falar assim, do fator que gerou essa comissão. No caso, a venda ou até mesmo uma prestação de serviço, uma intermediação que seja, tá? Despesas com veículos, isso aqui a gente tem muito também. Então, despesas com veículos, combustível, manutenção registrados no ativo imobilizado da empresa são dedutíveis. Aqui, cuidado, hein, gente, porque às vezes a gente tem que considerar a essência sobre a forma. Pela essência, muitas vezes, ele está registrado lá no ativo imobilizado,
desculpa, pela forma, tem o documento, mas na essência você não usa esse carro na empresa. Se você não conseguir comprovar a utilização do veículo pela empresa, você vai cair nessa questão aqui embaixo dos funcionários. Ó. Veículos de funcionários, administradores ou sócios somente serão dedutíveis caso fique comprovada a necessidade da utilização do veículo. É a mesma coisa, ó, para a atividade da empresa e que apresente os seguintes requisitos, além do mais, tá? Então, eu preciso, nos dois casos, tá, gente? Falar assim, ó, tudo bem, está registrado no ativo imobilizado. Esse veículo é usado pela empresa, então efetivamente está lá. E tá vendo? Ó, uso efetivo, precisa ficar comprovado. O desembolso do preço, precisa comprovar que você pagou. E a adequação do preço, tá? Então, não adianta a gente ter gasolina aí a R$7, R$8, eu vou chegar lá e falar, ó, eu paguei gasolina R$20, tá? Então, R$20 o litro, nós ainda não chegamos, provavelmente a gente vai chegar logo logo. Mas, de qualquer maneira, isso precisa ser um preço adequado, tá? Se fugir desses procedimentos, essas receitas serão indedutíveis. Contraprestação de leasing. Aqui tem um negócio importante, porque mesmo com a aplicação do CPC 6, digamos assim, a revisão desta norma, que a gente tem ali, aquela questão de você lançar no ativo, lançar no passivo, veja que a gente tem ainda a questão de como registrar essas operações. Ó, a contraprestação do leasing de carros de luxo, aqui veja que ele fala carro de luxo, somente serão dedutíveis caso a empresa comprove a utilização e necessidade. Bom, por que ele está falando carro de luxo, pessoal? Às vezes você tem uma empresa assim, vou falar dois aspectos aqui. O primeiro deles é essa questão do carro de luxo. Às vezes tem uma empresa pequena que você vende ali, sei lá, no balcão, você não precisa comprovar, não precisa, desculpa, visitar cliente, os seus clientes são clientes simples, né? Empresas pequenas, e aí você compra um carro de 400, 500 mil reais para fazer esse tipo de visita. Se você não precisa fazer, entende? Agora, é diferente uma empresa grande que vai visitar, por exemplo, você tem que visitar grandes executivos, empresas de grande porte, tá? Dependendo do tipo de cliente que você faz. Então, normalmente, esse tipo de veículo, né, de luxo é necessário, mas para o presidente, para o diretor, e não lá para o vendedor, tá? A não ser que seja algo muito específico e ele precise colocar um vendedor num carro de luxo, tá? Depende do tipo de negócio que você está vendendo. Mas, se você não comprova isso, essa despesa vai ser indedutível. Outra coisa que ele fala aqui com contraprestação de leasing, pessoal, embora a gente faça o lançamento hoje dos contratos de leasing do nosso ativo imobilizado e crie lá o nosso passivo de arrendamento, lá no passivo circulante e não circulante, e aí eu tenho a depreciação desse ativo que está lá no meu imobilizado, o que é dedutível, pessoal, é somente o pagamento das parcelas. E ainda assim tem que tirar os juros, tá? Então, a gente precisa fazer todo um cálculo ali. As depreciações, elas vão ser indedutíveis, o pagamento, ele é dedutível, e os juros envolvendo ali essa operação, ele vai ser indedutível, tá? Então, o que é dedutível é o valor que você está pagando. Então, veja que eu tenho que fazer, para cada mês, 2 adições e uma exclusão para esses pagamentos de leasing, considerando a revisão do CPC 6 em 2019, ok? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Dúvidas, certezas? Muito bem. Ó, despesas com transporte, então aqui também, via de regra é dedutível, mas temos que tomar um pouco de cuidado. Ó, despesas com transporte profissional contratado de seus familiares entre o seu domicílio de origem, no país ou exterior, e seu local de trabalho. Aqui ele está falando de expatriados, né? Como a gente chama, quer no início ou no término do contrato, é considerado despesa dedutível. Então, por exemplo, trabalhei numa empresa que tem no mundo inteiro e tinha alguns diretores que vinham de Portugal para cá. Eu lembro que na época tinha 2 deles, um acho que veio sozinho, inclusive, ele era um diretor, depois trocou, veio outro diretor,
mas esse segundo veio com a família, veio com a esposa, filhos, tal. E nesse caso tudo era pago, inclusive o aluguel, tá, pessoal? A gente ia além. É tudo dedutível. Por quê? Porque ele está aqui a trabalho, então ele tinha carro, né, o leasing, ele tinha as despesas pagas de volta, enfim, condomínio, tudo dele era pago à parte e é dedutível, né? Então isso é dedutível porque assim comprovava a necessidade, né? Que eram operações específicas, tal. Ele estava fazendo a aplicação de alguns procedimentos e normas, regras que eram utilizadas pela matriz, mas que não estavam sendo ainda desempenhadas no Brasil. Isso já era feito há muito tempo em Portugal. Então eles estavam implantando aqui, né? Ó, gastos com transporte pessoal no percurso casa-trabalho são consideradas despesas dedutíveis. Então você tem um ônibus, tem um escritório contábil aqui perto, pessoal. Se alguém já deve ter ouvido falar, chama, não quer? MG Contécnica, acho que é isso. Né? É um escritório bem grande e não sei se alguém já ouviu falar aí, né? Tem acho que no Rio, tem em Minas também, eu estava vendo o site deles aí. Eles é bem pertinho de casa aqui. E eles efetivamente têm, pelo menos tinha ônibus e tinha essa despesa com transporte. Eles têm muito funcionário porque a empresa é bem grande, né? E aí esses funcionários eles são transportados por esse ônibus, na verdade acho que eram dois, não sei se o ônibus é próprio ou se o ônibus era contratado, mas enfim, é um transporte que faz justamente esse casa-trabalho, né? Se você pega uma montadora, eu me lembro que para quem é ali acho que São Bernardo, né, onde tem as montadoras ali na Anchieta e tal, puxa vida, de manhã e à tarde tem uma fila de ônibus enorme lá, que é para levar o pessoal para casa, né? Então, nesses casos, nós temos essas despesas, elas são dedutíveis porque fazem parte aí dessa, digamos assim, ele não está diretamente produzindo, mas faz parte do processo produtivo, se a gente pensar bem, né? Ou até mesmo do processo produtivo, porque está levando e trazendo o pessoal para casa, né? Então, isso é dedutível. Despesas com viagens também, tem que tomar alguns cuidados aí para saber se ela é dedutível ou não. Ó, as despesas com alimentação e pousadas são dedutíveis, desde que os valores guardem critérios de razoabilidade. Por exemplo, o preço, local da prestação, estrutura de cargos e salários. Eu não vou pegar um estagiário e mandar ele para um hotel 5 estrelas. Tá? Se fizer isso, essa despesa vai ser considerada indedutível. Por quê? Porque normalmente não é desmerecendo o estagiário, mas normalmente o estagiário não precisa ficar numa instalação desse tipo, porque normalmente se o estagiário está viajando pela empresa, ele não vai lá ter uma reunião com presidentes de outras empresas, né? Você entende? Então, não é razoável. Ou muitas vezes também não é razoável você pegar um cara desse e mandar ele fazer uma viagem aí vamos falar assim, de primeira classe, né? Então tem que guardar aí algumas despesas, né? A Luciana falou, estagiário sempre sofre. Estagiário e trainee de auditoria, viu? Hoje nem tanto, né? Mas antigamente sofria mais, porque hoje, se você fizer alguma coisa, Luciana, tem que tomar cuidado, porque se você fizer alguma coisa, hoje tudo é mimimi, então é bullying, é assédio moral, né? Enfim, então é um problema sério. Eu me lembro que quando eu estava na auditoria, não foi comigo, mas um colega, né, o pessoal gostava muito de tirar sarro dele, pegaram ele e falaram, vamos para Brasília, né? Tinha que ir para Brasília, na época a gente atendia e fazia auditoria no Banco do Brasil. Então a gente tinha equipe em Brasília, tinha até um escritório da empresa lá em Brasília. E aí falaram assim, você tem que levar isso aqui para o gerente. E na época não era nada computadorizado, não era notebook, nada. Aí pegaram 2 listas telefônicas, embalaram as listas telefônicas, só que você tem que levar para o gerente lá em Brasília, só que isso aqui não pode despachar, cara, você tem que levar na mão, porque isso aqui é um documento confidencial. E o coitado de estágio do trainee, né, que é praticamente igual ao estagiário, foi lá, pegou aquela embalagem, imagina, andando no aeroporto, saiu da casa dele, leva aquele negócio e tal, e eram 2 listas telefônicas na época, né? Hoje nem lista telefônica tem mais. Mas imagina, quem lembra aquelas listas eram dessa grossura assim, negócio complicado, né? Mas enfim, é isso aí. Uma vez, Lu, eu já fui mecânico de moto, né? Faz bastante tempo. Bastante tempo, eu tinha lá meus 18 anos, né? E aí, eu lembro que eu estava na oficina, a oficina era perto, eu morava com a minha mãe na época, né? Ouvi essa, Alex, a oficina era perto da casa da minha mãe, morava com ela, era bem novo ainda, estava começando a faculdade,
estava acho que no primeiro ano da faculdade, né? E aí abri oficina com um amigo meu, que na época andava de moto, tal, né? Competia de motocross, tal, enfim. Aí estamos lá na oficina, aí chega um rapazinho, um menino, né? Devia ter uns 10, 11, 12 anos, falando assim, ó, o fulano, e eu sabia quem era o fulano, porque a oficina era no bairro, né? Ó, o fulano pediu para eu vir aqui pegar com vocês o martelo de desempenar vidro, né? Eu olhei para a cara do meu sócio na época, né? A gente começou a dar risada. Meu sócio não pensou duas vezes, né? Ele falou assim: ó, esse martelo de desempenar vidro você vai encontrar na oficina lá no final da rua, lá embaixo. Aí toma o coitado do menino e lá na outra oficina, da maior caminhada, né? Mal sabia ele que ele estava sendo enganado, coitado, deu até dó, né? Mas, enfim, ai meu Deus. Por isso que sofre, né? Bom, então, outra coisa que o pessoal fala muito, gente, de despesa com viagem, é quando você faz viagem. Ó, estamos chegando nas férias, você vai fazer uma viagem agora em janeiro, aí, final de janeiro, tal, ou mesmo no final do ano. Agora você vai para Orlando, tá? Então o diretor vai para Orlando com a família, vai para Miami com a família, né? É carbono em pó, né, Alex? Tem assim, ó, carbono, papel redondo para fazer circular, né? Tem carbono em pó, tem que mais? Tem um monte de outras coisas que o pessoal manda os caras pegar, né? Dá até dó dos estagiários. Meu. Se o cara não tiver atento, meu, o cara entra numas complicado, enfim. Como é que é? Puxa, tinha um algodão líquido, né? Então tem várias aí. Bom, então, pessoal, vocês agora que vão chegar em janeiro, que vão lá para Orlando, por exemplo, né? São lá nos parques da Disney, né? Vocês vão ficar ali na International Drive lá, né? Bom, é o seguinte, por exemplo, esse tipo de despesa que é com viagem, precisa tomar muito cuidado, porque embora a despesa com viagem, se você comprova ela é dedutível, você precisa tomar cuidado para alguns lugares que você vai. Então, por exemplo, você tem um diretor que em janeiro não é comum, né? A empresa não tem relacionamento, por exemplo, com nenhuma empresa no México, não tem cliente no México, e de repente aparece lá despesas de viagem, aí um fiscal vai lá olhar e você está falando de uma viagem para Cancún, do diretor e com a família dele. Lógico que, em caso de fiscalização, essa despesa vai ser indedutível, tá? Por quê? Porque claramente aquela despesa não é para fins ou para a atividade da empresa. Diferentemente, se lá em Cancún, por exemplo, vai ter um evento, uma feira, enfim, qualquer outra coisa, porque você vai lá buscar tecnologia, esse tipo de coisa. O mesmo acontece aí, pessoal, com Miami e alguns destinos mais turísticos, tá? Então, se vocês tiverem clientes, ou mesmo na empresa de vocês, algum diretor, presidente, gerente, for para algum lugar muito turístico, ainda que vá numa feira, vá em algum evento para a empresa, principalmente se for em época de férias, precisa ter sempre documentação comprovando a participação, a visita, precisa ter lá folder, sabe? Sempre falando do evento, ter o crachá, ter inscrição. Porque senão vai dar a impressão de que essa pessoa está indo lá para esse evento para tirar férias. E aí, além das férias que você paga para o funcionário, você está pagando a viagem dele. A não ser que seja um prêmio, tá, pessoal? Aí é diferente. Não, o cara ganhou um prêmio, e depois a gente vê se isso é dedutível ou não. Supostamente, tem alguns critérios para prêmio que acho que ele vai falar aqui. Mas, se não for esse o caso, tem que tomar cuidado, tá? A mesma coisa eu digo com despesas aí com veículos, tá? Que a gente já viu. Bom, ó, viagens ao exterior, tá vendo? Ó? É o que eu estava falando, ó, feitas por funcionários, diretores são consideradas dedutíveis, desde que comprovadamente, ó, realizadas para a realização de contrato, visita e ampliação nas exportações, com aquisição, né, assim, para adquirir know-how, a aquisição de tecnologia mais avançada, então participar de feira, de eventos, tal. Porque se você faz uma viagem para o exterior e não tem nenhuma finalidade específica, e aí ele usa a expressão comprovadamente, então isso vai ser indedutível, tá? Contribuições e doações, olha só, gente. Quando a gente faz contribuição e doação, tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem toda doação que a gente faz é dedutível.
Então, lembre aí que a gente, acho que outro dia comentou a questão, por exemplo, do Criança Esperança, né? O Criança Esperança não é dedutível, realmente não é dedutível. Para o ACD, né, para a ACD lá, para o Teleton é dedutível, porque tem uma diferença, ó, e a diferença está aqui. Ele fala assim, ó, então as doações e contribuições destinadas a custear seguros e planos de saúde de benefícios complementares aos da Previdência Social, instituídos em favor dos dois empregados e dirigentes são considerados dedutíveis. Então, aqui ele está falando duas coisas, ó. Então, essas contribuições, a primeira delas, nós vamos falar mais para frente, que é aquelas contribuições que nós chamamos aqui, nós vamos falar de benefícios a empregados. Então, aquelas contribuições que a empresa está fazendo para aposentadoria, previdência privada dos funcionários, diretores e tal, né? Mas veja que ele fala, instituído em favor dos dois, empregados e dirigentes, falta uma vírgula ali, tá? Então, elas são consideradas dedutíveis. Agora, doações só é dedutível para projetos culturais da Lei 8.313, instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal, pessoas jurídicas que prestem serviços gratuitos a empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes e comunidade onde atuem. Então, veja que para que uma doação seja dedutível, a gente precisa atender alguns requisitos. Por que o Criança Esperança não é dedutível para fins de imposto de renda? Claro que ali nós estamos falando de pessoa física, mas segue o mesmo princípio. Porque, por exemplo, eu faço uma doação e essa doação, estou aqui em São Paulo, ela vai para uma comunidade lá no Rio de Janeiro. Eu não tenho atuação nenhuma lá no Rio de Janeiro, não conheço ninguém no Rio de Janeiro, enfim, não é um local onde a empresa está atuando. Então, nesses casos, isso é considerado indedutível, tá? Agora, eu tenho, por exemplo, a empresa tem uma creche, a empresa doa para a creche, que é uma creche para colocar os filhos dos funcionários, e é na região, enfim. Então, nesses casos, são despesas dedutíveis. Além de ser necessário também, em alguns casos, pessoal, a empresa está inscrita, por isso são projetos culturais aqui, enfim, está inscrito lá na Receita Federal, tá? Você tem que ter um projeto específico para poder receber doações, tá? Perdão de dívida, que a gente falou. Então, olha só, o perdão de dívida. Lá na primeira parte, a gente viu a questão da receita. Então, quando eu perdoo dívida, então eu que tenho a dívida perdoada, tenho uma receita, tenho um ganho. Porque se eu tenho uma determinada despesa, olha só como funciona. Lá atrás eu fiz uma despesa dedutível e criei um passivo, fiquei com a dívida. Aí fico devendo. Aí quando, eu até brinquei com a Luciana, né? Falei assim, eu estou devendo para a Luciana, e a Luciana é muito boazinha, ela vai lá e vai perdoar essa dívida para mim, né? Que o marido dela não sabe, porque o cara é grande, né? Aí ela vai lá e perdoa essa dívida. Quando ela perdoa essa dívida, lembre-se, né? Eu tenho a primeira parte que eu lancei como despesa, criei a dívida, então foi dedutível. E agora é o oposto. Então, se ela perdoa a minha dívida, eu vou debitar passivo e vou acreditar receita. Então, ao fazer isso, eu tenho uma receita. Tendo essa receita, ela é tributável. E sem considerar que, e eu estou falando do lado da receita, né? Que como eu tive uma despesa dedutível, então tem uma receita tributável. E o outro aspecto que ele fala é a questão da liberalidade, né? Então, a Luciana tinha esse valor lá no ativo dela. Bom, ela tinha esse direito de receber, ela abriu mão de receber esse direito. Então, ela vai acreditar ativo, zerar o ativo e debitar a despesa. Perfeito? Não é nem perda nesse caso, porque ela não perdeu, ela abriu mão. Então, seria despesa. Só que essa despesa é indedutível. Por quê? Liberalidade, né? O governo, o governo, estou falando todas as esferas, eles fazem muito benefício com o chapéu alheio, mas não deixa você fazer benefício nenhum com o chapéu dele, né? Por exemplo, você tem ali aquela situação na qual, por exemplo, eles falam assim, o governo vai lá e solta uma lei. Idoso, por exemplo, tem que pagar, não paga condução, acima de 60 anos não paga condução. Só um exemplo, tá, pessoal? Eu acho que não deveria pagar mesmo, né? Vai falar assim, o governo vai lá e fala, ó, não paga condução, tá bom, ele não paga. Só que tem que lembrar que esse idoso está entrando no ônibus, ele está pagando, ele está tomando lugar de alguém que está pagando.
certo? E ao fazer isso, veja, não que ele não tenha direito, eu acho que ele tem direito, mas vamos pensar, analisar o fato. A questão é que o que ocorre, pensando do ponto de vista empresarial? A empresa deixa de ter resultado, certo? Consequentemente, não foi ela que quis fazer, ela não está, veja, o governo está fazendo uma coisa que é boa, mas usando recursos de terceiro. E a maioria das vezes, nesses casos, o governo não reembolsa essa empresa. Tá? Isso é que é ruim. Então, se o governo quer fazer, eu acho que tem que fazer, mas ele não pode ficar interferindo nas empresas. Por exemplo, você pega aquele como é que chama? O ingresso meia entrada para estudante, para idoso, não sei o quê. Muito bem, muita gente fala assim, não, isso estimula por um lado, pessoal, só que a gente tem que lembrar que, de novo, o governo está falando assim, não, você tem que fazer, você vai pagar meia entrada. Tá bom, você consegue a meia entrada. Só que quem paga o restante da outra meia entrada? Nós, entendeu? Eu que não sou estudante, por exemplo. E aí o que acontece? E aí eu vou lá e tenho que pagar o restante. As pessoas falam, não, Tentaram não até derrubar paga. esse projeto aí, né, professor? Tinha um Estavam projeto querendo para tirar essa. derrubar, Mas não, exatamente. não passou, né? Não passou, Não né? passou. Mas É que também assim, uma coisa é verdade, professor. Se tirar meia entrada, você acha que o cinema vai abaixar o preço da entrada? não. Vai. Então esse é outro Vai. ponto. Não vai, Os realmente caras não não vai. são honestos. Não, Exato, eu tô ganhando aqui, já pago, eu vou diminuir para quê? exatamente. Mas, É que é Brasil, né, Alex? Aí eu concordo com você. Por isso que eu disse assim, se a gente for pensar no fato, o governo deveria dar esse benefício, mas tirar dinheiro dele, e não simplesmente, vamos falar assim, dos teatros, dos cinemas. Sou a favor dos caras pagarem a minha entrada? Sou a favor, inclusive, de nem pagar. Por exemplo, no México, pessoal, quando eu fui, é isso mesmo. Tinha um dia da semana, eu ainda fui de alegre lá, quebrei a cara, né? Tinha um dia da semana que eu vi um brasileiro comentando lá, quando a gente encontrou lá, um brasileiro falou, vai no museu tal, né? O museu é muito bonito, não sei o quê, e tal dia da semana não paga. Pô, aí fomos lá, né? Chegamos lá, era só para mexicano, ou seja, né, na Cidade do México. Não sei se é o Museu de História Natural, sei lá, enfim. Você chegava lá, realmente não pagava, mas era cidadão mexicano, não era para estrangeiro. Estrangeiro paga, entendeu? E tem alguns museus aqui em São Paulo, pelo menos no Brasil, que estão fazendo isso daí, né? Eu acho importante. Mas, assim, o que eu não acho legal é quando o governo quer fazer, vamos falar assim, benesses para a população usando o chapéu do outro. Então, ele não permite que seja dedutível quando é liberalidade da empresa, mas ele determina, né, esse tipo de coisa. Recentemente, eu não sei se foi aprovado, ou se está em vigor, tal, que, por exemplo, pessoas de idade com transporte interestadual não pagam, né? Pessoas acima, acho que de 60 anos, 65, não sei, não paga. Tudo bem, mas e aí? Você está tirando o lugar de um passageiro que paga. E aí quem assume digamos, esse gasto? A companhia de ônibus e não o governo. Tinha que ser como o governo fez com não é ProUni, tinha um programa que o governo estava fazendo, eu me esqueci agora, isso faz tempo já, né? Que era o seguinte, o aluno escola, não é escola da família, esqueci o nome do programa. O aluno se inscrevia, né, na faculdade, passava no vestibular, se inscrevia e depois ele apresentava a documentação lá na escola. E a escola dava bolsa para o aluno, tá? A universidade dava bolsa. Eu lembro que na época eu dei aula numa instituição que, assim, numa situação normal, ela tinha 2 salas. Eu dava aula de contabilidade básica para o pessoal de administração, primeiro semestre. Eu lembro que a gente tinha, por exemplo, 1, 2 salas numa situação normal. Quando entrava esse plano aí, a gente tinha 4, 5, 6 salas de administração. Por quê? Porque era muita gente. E aí é diferente do ProUni, porque o ProUni é um financiamento, certo? Você vai pagar depois. Não era o FIES, professor? Acho que é o FIES, acho que é. Que aí a pessoa se inscreve, né? E aí, mas aí, Alex, veja a diferença. O aluno se inscreve, ele é aprovado, tem que apresentar lá um monte de requisitos, vamos supor, ele é aprovado. E aí, o que o governo faz? Nesse caso, sim. Então, para cada aluno, ele abatia PIS e COFINS, entendeu? Então, ele calculava lá a receita que teria para aquele aluno e a parte dos impostos ele abatia. Então, em tese, aí sim o governo está fazendo, digamos, gerando um benefício, né? Porque está abatendo da renda dele, da receita dele. Agora, simplesmente falar, não, você tem que fazer e você, empresário, assume,
puxa, eu não sei até onde ou até que ponto. Isso do ponto de vista empresarial, do ponto de vista social, eu acho que tem que fazer, né? Acho que tem que ajudar. Mas precisa aliar, né? Precisa alinhar o social com o empresarial, porque senão você mata as empresas querendo ajudar as pessoas, e aí depois as empresas não conseguem sobreviver, enfim, é um ciclo, né? Mas, enfim, continuando aí. Tudo bem, pessoal? Até aí, dúvidas? Ó, então, esse perdão de dívida, por ser liberalidade, é indedutível, tá? Despesas com relações públicas, aqui também tomou um pouco de cuidado, tá? Tem muita gente que faz isso aqui em excesso, ó. Então, despesas com relações públicas em geral, tal como almoço, recepção, festa, congraçamento, sabe? Aqueles eventos que nem vocês estão propondo aí, propuseram aí essa semana para fazer um congraçamento, para fazer aí um evento na semana que vem. A Pocopet, Escola de Negócio, vai ter aí um almoço na semana que vem, né? Vocês falaram que vocês vão pagar aí, pagar para o professor, pagar para todo mundo, né? E aí a gente cai aqui, nessas coisas de relação pública, ó. Então, elas somente são dedutíveis se, primeiro, guardarem estrita relação com a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, né? E limitarem-se a valor razoáveis. Não adianta você querer fazer uma festa na empresa agora de final de ano e a festa vai ser a farofa da GK, acho que é assim que fala, é GK que fala, né? GK, sei lá, eu não sei como é que pronuncia. Se alguém puder me falar, eu agradeço, né? Enfim, vocês viram essa festa? Todos os negócios de mídia aí só fala desse negócio aí que teve, né? Enfim, me parece que foi gasto lá 3 milhões de reais para fazer, né? E aí falaram assim, bom, considerando o evento, a repercussão, e parece que essa moça, acho que ela é youtuber, né? Influenciadora, aí, enfim, o investimento é mais baixo do que outros eventos que já foram feitos, né? Enfim, então a gente precisa tomar cuidado com esses eventos que a gente tem nas empresas, porque tem empresas que exageram, tá? Gastam muito dinheiro, enfim, né? Ó, a Luciana falou, só acho que quem trabalha nas empresas grandes, igual o Alex e a Darlene, tinham que bancar. Aí eu também acho, viu, Luciana? Aí eu também acho, porque eles ganham bem, viu? A Darlene é gerente lá, o Alex também, tá quase como controller lá. Eu acho que tem que pagar um almoço pra gente aí. Ó, ela falou que se... Ó, Darlene, a próxima vez que eu passar em Curitiba aí, vou passar para almoçar aí, hein? Olha, eu tô pensando em passar uma semana aí no sul, hein? Agora, né? Vou passar uma semaninha talvez aí no sul, tô decidindo. E aí eu passo em Curitiba aí. Muito bem. Darlene, você sabe que a gente teve uma gatinha, né? Uma gata mesmo. Eu tenho 3. Uma delas foi a minha segunda gatinha. Ela já morreu. A gente fez um bate-volta em Curitiba para pegar o gato aí, sabia? Tem um gatil aí, esqueci o nome dele. A gente foi até aí para pegar o gato de manhã e a gente voltou à tarde, né? É bonito mesmo lá, Márcio, eu conheço, né? É bem bonito lá. É uma coisa que eu estou pensando também, né? Preciso pensar um lugar legal, tem que ser um lugar legal, tranquilo, porque o bebê vai também, né? Tem que levar o Thiago, e aí não adianta o que a gente pensou, como é que se diz? Pensei até num resort e tal, porque aí você fica, um hotel fazenda, porque você fica lá, fica tranquilo, come, bebe, não é isso? Vocês que são povo mais chique aí, como a Márcia falou, concordo, né? Como faz parte de um povo chique, podia depois dar umas dicas aí, né? Muito bem. Vamos lá. Mas essa ideia de pagar o almoço aí, quem trabalha nas grandes empresas, eu acho uma boa, viu? Pessoal, brindes. Brinde é outra coisa também, gente. A gente tem muito gasto com brinde. Olha só, os gastos com brindes. Então, prestem atenção aqui que quando vocês forem dar os brindes para o professor na semana que vem, aí se a gente for fazer o almoço mesmo aí, então cuidado aí com a dedução, com a dedutibilidade. Ó, os gastos com brindes serão considerados dedutíveis, distribuído por ocasião de festa de fim de ano. Então, sabe, aqui, tem lá a festa, fez o sorteio, teve um brinde. Tudo bem, é dedutível. Congraçamento entre empregados também, né? Você teve ali algum evento específico, tal. Congraçamento também com clientes, ó, desde que estejam em níveis razoáveis. Não adianta eu chegar numa festa, tenho 3 funcionários e vou distribuir uma TV de 50 polegadas para cada um. Não é muito razoável você fazer isso.
certo? Ou vai distribuir uma Ferrari, a não ser que você tenha milhões de funcionários e aqueles caras ganharam muito dinheiro para sua empresa. Mas tomar cuidado com o brinde, tá? Muita gente fala assim, não, brinde é indedutível. Não necessariamente. Se ele tem esses aspectos que a gente falou, porque está atrelado a esse congraçamento, está atrelado a essa questão de relações públicas, né? Se, por exemplo, você fez lá com o preço da caneca da empresa, por exemplo, essas coisas são dedutíveis, porque você está divulgando a empresa e tal. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, eu falei no último, não no último, mas acho que no último e no penúltimo treinamento que eu ministrei aí na Conte, foi o seguinte, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de legalismo, tá? A gente percebe, principalmente quem é muito da área, quem tem a mente muito fiscal, né? Vamos falar assim. Eu falei isso, teve um aluno que falou, não, é difícil a gente sair disso. Eu falei assim, tudo bem, você pode trabalhar no fiscal, mas você não precisa ter a mente de fiscal. Quando eu digo fiscal, não é ser fiscal, é a mente voltada única e exclusivamente para a receita ou para Cefaz, tal, né? Porque tem gente que acha que nada pode. Isso aqui não pode porque a receita não permite. A minha resposta é depende. Tem coisas que efetivamente não pode e tem coisas que, dependendo da situação, pode. Tá? Mas tem gente que não aceita de jeito nenhum. Isso aqui não dá, isso aqui não pode. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas dessas despesas que a gente está vendo aqui, ó, brinde, por exemplo. Eu já vi muita gente falar, refeição de diretor é indedutível, despesa com viagem é indedutível, brinde indedutível. Depende, tá? Depende. Aqui a gente já falou também, ó, isso aqui hoje em dia já quase não tem mais, tá, pessoal? Nota fiscal simplificada e cupom de máquina. Ó, as notas fiscais simplificadas, cupons de máquina, registrador, são despesas indedutíveis. Tá? Ó, para ser dedutível, ela tem que ter lá a identificação do comprador. Normalmente não tem, mas é consumidor final, não tem muito problema. Descrição dos bens ou serviços que fazem parte da operação, a data e o valor da operação. Esses cupons de máquina aqui, gente, ó, quando você vai, por exemplo, você comprou um produto, é uma despesa, tá? Tá comprando ali um material, tal, principalmente naquelas lojinhas lá, Santa Ifigênia, você comprou lá, sei lá, um equipamento para você usar, alguma coisa que teoricamente seria despesa. E o cara te dá um documento, falou, não, tá aqui um documento, tal, não é nem um cupom fiscal, se for um cupom fiscal, é dedutível, porque tem os dados da empresa, tem tudo, todos esses requisitos legais, porque o cupom fiscal é determinado por lei, tem procedimentos legais, então é dedutível. Mas sabe aquele comprovantezinho que o cara te fala, não, se só apresente isso aqui, tá tudo certo? Gente, nota fiscal tem uma série de requisitos. Um deles, por mais simples que seja, tem que estar escrito nota fiscal, tem que ter essa expressão, nota fiscal ou de serviço, enfim, né? Se não tiver, por exemplo, essa expressão, acabou. Por isso que a gente tem a DANF, né? Que tem um formato específico, que se você não tem esse formato, aquilo não é válido como documento fiscal. Isso aqui, ele fala muito, para quem lembra daquelas máquinas, você ia no supermercado lá, saía aquela relaçãozinha que só tinha os valores, sabe? Isso é indedutível, você não sabe o que você está comprando ali. Esse documento também, que não é um documento hábil para fins de aquisição de gastos de forma geral, também não é dedutível. Por quê? Porque você não tem lá a comprovação, você não tem CNPJ, você não tem o nome da empresa, não tem absolutamente nada. Tá? Ô, professor, mas acho que atualmente eu tenho percebido que isso mudou bastante, né? As pessoas que, pelo menos, acho que pedem mais nota fiscal, né? Antigamente era uma coisa que as pessoas não ligavam, não davam importância. Eu acho que eu ainda vejo pouco, mas eu tenho o costume de pedir imposto de gasolina. Todo posto que eu vou, peço a notinha. Dá a nota aí. Nem que seja simples. CPF, não. Só me dá aí a comprovação que eu paguei, que aí eu já pego lá o papel, confiro o que eu paguei, com o que entrou na bomba, que está lá marcado, eu sempre faço isso. Então, mas eu tenho percebido que muita gente tem pedido já há bastante tempo, né? Isso caiu na graça aí do pessoal. Isso mesmo, isso que eu ia falar. Por que, Alex, muita gente está fazendo isso por conta de querer ter redução aí, ter reembolso desses impostos, né, do ICMS, às vezes isso diminui no IPTU, dependendo da atividade do que você está comprando. Tal. Então, muita gente tem feito sim, isso realmente mudou. As próprias marcas, e também fiscalização, confronto, né, vamos falar assim, da própria Receita, Cefaz, enfim. Então, todos esses confrontos, todos esses processos, eles têm realmente facilitado isso.
Antigamente não, você chegava lá, mesmo na Santa Efigênia, você vai na Santa Efigênia, por exemplo, normalmente o cara te dá o tiquezinho e normalmente aquilo é válido, normalmente, nem sempre, né? Mas normalmente aquilo é válido. Por quê? Porque você tem um produto, você quer ter uma garantia de que aquilo você pode contabilizar na empresa ou coisa do tipo, né? Então faz toda a diferença, né? Então isso tem aumentado sim bastante. Essa coisa de, por exemplo, do cupom não, daquele registro da máquina registradora, isso nem existe mais. Com a nova tecnologia, com essas novas tecnologias, praticamente isso não existe. Pode acontecer aí no interior, enfim, até pode, mas é muito difícil, né, Alex? Eu concordo com você. Essa questão da tecnologia mudou bastante esse aspecto aí, tá? Mas se caso acontecer, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, se você pega essa nota fiscal que eles chamam de simplificada aqui, é aquele documento que na prática não é uma nota fiscal, entende? Né? Não é o cupom da maquininha, aquilo que saiu da maquininha, porque a gente tem que lembrar que aquela maquininha, ela, quer dizer, deveria estar registrada na Cefaz, né? E aí, automaticamente, quando você emite aquilo, a Cefaz, Secretaria da Fazenda, está sabendo. O que não pode, a gente tem que tomar cuidado, Alex, é uma coisa que eu vi ontem, eu vi um vídeo, né? A pessoa falou assim, a pessoa foi abastecer num posto de gasolina e mandou encher o tanque, né? Não, enche o tanque aí. Aí encheu o tanque do carro, 65 litros, um negócio assim, 66 litros. Aí o cara estava bravo no vídeo, falou assim, como é que a máquina marca 66 litros se o tanque tem 54? O tanque do carro tem 54 litros. Você vê que claramente você tem, como eu diria, fraude, né? O posto de Fraude gasolina tem muita deslavada. fraude. Oi? Fraude deslavada. Com certeza, e tem muito, tem muito. Às vezes eu faço isso, se eu estou num posto que eu não conheço muito, eu vou lá e faço. Então, coloquei tanto de combustível, divido pelo preço, tem que dar tantos litros, né? Porque às vezes a máquina está marcando mais ou menos. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, para quem está acostumado a abastecer, né? Bom, seguindo, comprovação com recibos. Então, a comprovação de despesas feita por meio de recibos são consideradas despesas indedutíveis. O primeiro, aqui, vejam que, nesse caso, pessoal, a gente tem uma decisão do primeiro Conselho de Contribuintes. Decidiu que a comprovação poderá ser feita por meio de recibos, desde que, no conjunto de provas, fique patente a necessidade da aquisição do bem ou serviço. Tá? Então, seria indedutível. Então, por exemplo, semana passada, eu nem vi, eu preciso até ver ali, né? Eu fiz uma compra, então fiz uma nova aquisição aqui para o meu estúdio, né? Não sei como é que vocês estão vendo a lâmpada, as luzes aqui. Lembra que eu falei que eu tinha 2 chroma key, pessoal? Tinha dois holofotes de lâmpada, não é isso? Muito bem. Esses 2 holofotes agora, que a gente chama de softbox, na verdade eles estão aqui do meu lado, eles estão exatamente do meu lado aqui. Eles não estão me iluminando, eles estão iluminando o fundo. Então, o chroma key precisa ficar iluminado. E agora eu tenho 2 painéis de LED na minha frente. Um do meu lado aqui e um na minha frente. E eu comprei semana passada. Né? A gente não teve aula, vocês me liberaram, eu fui lá, me deu uma louca, eu fui lá na Santa Efigênia. Aí estava lá olhando e tal. Enfim, o cara me deu o tiquezinho, Alex, mas ele não me deu uma nota fiscal. Tá? E aí é o seguinte, veja que, aí sim, hein, Lu, estamos evoluindo. E aí, assim, então, nesse processo, veja só, eu tenho esse valor, poderia até lançar como despesa, tal, pensando no limite mínimo do fisco lá. Claro que se eu vou lançar como imobilizado, mas depois eu vou ter a depreciação. Então, tecnicamente, essa depreciação seria indedutível. Só que é o seguinte, embora a pessoa tenha me dado, digamos assim, um recibo, eu consigo comprovar que eu utilizo aqui no dia a dia, que faz parte da empresa, faz parte das aulas, né? Nesse momento, a própria iluminação, pessoal, não sei como é que vocês estão vendo, pelo menos para mim a imagem está mais nítida do que era antes. Não sei qual é a visão de vocês aí, né? Tá boa, tá boa, tá boa. Melhorou com relação às últimas aulas, não? Melhorou. Tá mais claro, tá um branco frio aí, né? Isso, exatamente. Então, isso é verdade, Alex. Eu também acho, porque eu estou gravando uns vídeos para uma outra instituição, né? É um treinamento, e também o vídeo eu achei que ficou muito bom. Por quê? Porque com essas lâmpadas, diferentemente do softbox,
O softbox é uma lâmpada única, é a lâmpada e acabou. Essas aqui eu regulo. Ela fica mais amarela, menos amarela e mais forte ou mais fraca. Então, consigo regular, fica muito melhor, né? Então, realmente está mais nítida a imagem. Isso ajuda bastante. Então, por conta desses aspectos, eu conseguiria comprovar. O que não pode é a gente ter, por exemplo, determinadas despesas, determinados gastos, que o cara te deu recibo, né? E você não tem comprovação. Você não consegue mostrar que você utilizou aquilo na empresa. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, o primeiro conselho de contribuinte, ele fala, digamos assim, no conjunto de provas. Tá? Então, o fiscal te autuou, tá bom, mas aí no conjunto de provas você mostra que você usa aqui, usa ali e tal. E tem gente que faz esses gastos, pega ali recibo, mas está levando para casa, não é para a empresa. Então, evidentemente, nesses casos, não dá, né? As despesas financeiras. Aqui tem que tomar cuidado, hein? Deixa eu ver se ele vai falar. Olha só. Bom, então ele vai falar ali no próximo slide. Então, as despesas financeiras, né? Financeiras, comissão, juros, variação cambial, ó, com financiamento decorrente de empréstimo para aquisição de bens ou ativos imobilizados são considerados como dedutíveis. Então, aqui, gente, são as despesas gerais que a gente tem. Você está financiando, você está adquirindo lá imobilizado, fazendo investimento, você está fazendo as suas operações normais, você tem juros, você tem IOF, enfim, todos esses gastos, eles são dedutíveis. Cuidado com isso aqui, ó. As diferenças apuradas entre os encargos financeiros pagos por financiamentos tomados no mercado e concomitantemente concedidos à empresa controlada controladora são despesas indedutíveis, tá? Olha só isso. Então, diferença apurada entre o encargo... Essa pergunta nos treinamentos me fazem muito, tá? Ó, encargos financeiros pago por financiamento tomado no mercado e concomitantemente concedido a outra empresa são despesas indedutíveis. Por quê? Vamos supor que eu vou emprestar dinheiro para o Alex, tá? Eu faço um empréstimo a 3%, por exemplo, uma taxa de juros de 3%. E eu faço um empréstimo para ele a 7%. Então, veja que ele vai ter lá uma despesa de 4% a mais. Essa despesa lá vai ser indedutível, certo? Por quê? Porque nós temos ligação, somos partes relacionadas, coligada e controlada, certo? E quando você tem esse tipo de operação, claramente você está, digamos, gerando um resultado, nesse caso aí uma despesa excessiva que você não deveria ter, tá certo? Então, essas despesas, elas são indedutíveis, esse excesso, tá? Ó, as despesas financeiras correspondentes a empréstimos repassados à empresa interligada, sem qualquer encargo financeiro, bem como aqueles referentes a financiamento de bens de terceiros são consideradas despesas indedutíveis. Então, o que ocorre? Vamos lá, aqui é o oposto. Eu não repassei um empréstimo para o Alex. Eu fiz um empréstimo na minha empresa, eu estou assumindo juros e assim, estou mandando dinheiro para ele, só que eu não estou repassando juros. Então, eu estou ficando com encargo de 3% e não estou cobrando juros nenhum dele. Então, veja que o excesso na empresa dele vai ser indedutível, porque supostamente eu estou favorecendo a empresa dele e estou gerando mais despesas. Nesse segundo caso, eu estou comprando, estou pagando 3% de juros, mas não estou repassando para ele. Esses 3% para mim vai ser indedutível. Perceberam? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de empréstimo, quando uma empresa faz empréstimo para outra. Você não vai ter problema nenhum em uma empresa do grupo emprestar 3% e repassar 3%, tá? Você pode até falar assim, não, eu quero ganhar 0,5% por conta digamos, da operação. Aí eu acho até razoável, tá? Sei lá, ganha um X%, uma comissão, alguma coisa do tipo, até porque você está correndo risco naquela operação. Mas, via de regra, pelo que a gente vê na norma, ao fazer isso, para quem está pegando esse empréstimo seria esse excesso de juros seria indedutível. Gente, isso é, digamos assim, do meu ponto de vista, muito claro, porque a Receita Federal, ela fica de olho se você está favorecendo, senão a empresa do Alex, ela precisa de despesa, ela precisa diminuir o lucro. Então, tá bom, então vamos tacar a despesa financeira lá. Bom, a minha precisa diminuir, então vou cobrar aqui, passo para ele e não passo os juros, eu não vou ter receita disso. Entendeu? Então, você está mexendo no resultado. Isso é sonegação, é para você pagar mais ou menos imposto, consequentemente, são indedutíveis esses valores, esses excessos, essas coisas, tá? Ó,
Rateio de despesa administrativa. A gente tem vários casos aqui de rateio de despesa administrativa, né? A gente tem aqueles centros de serviços comum, muita gente chama de CSC, né? Centros de serviços compartilhado. Você tem a questão de, por exemplo, quando o centro de tecnologia está em algum lugar, ele presta serviço para o grupo todo. Eu até já citei uma vez esse caso que a gente recebia um rateio global, a gente recebia por ano uma fatura em torno de R$1 milhão, R$1.200.000, por conta das despesas de tecnologia que ficava no nosso data center lá na Índia. Então, a Índia controlava do mundo inteiro, a empresa tinha em 35 países no mundo inteiro, então o gasto do centro de processamento da Índia era dividido. Então, nesses casos, eram despesas dedutíveis, porque é rateio de despesa administrativa, né? E aí a gente recebia a invoice, fazia a nota direitinho. As despesas relativas ao rateio entre empresas do grupo econômico são consideradas dedutíveis, desde que possuam contrato escrito com os critérios de rateio. Então, isso é importante. Uma pergunta muito recorrente nos treinamentos é: professora, tem contrato de mútuo? Como é que a gente faz? Então, está aqui. Você tem que ter um contrato com essas empresas. E aqui a gente tem dois tipos, né, gente? Tem esses de tecnologia, que é muito comum, e tem aqueles de centro de serviços compartilhados. Por exemplo, eu lembro que eu dava aula numa instituição e foi lá o controller da Bung, né? Acho que é Bung que fala, não é Bung, é Bung, né? E ele falou assim: a gente tem um centro de serviço compartilhado que, por exemplo, se eu não me engano, a contabilidade, acho que era contabilidade, o financeiro, uma coisa assim, fazia parte desses serviços compartilhados. O que era isso? E tinha uma parte de relatórios, de reporte, de análise, um negócio assim. Então, aquele departamento, ele presta serviço para todas as empresas do grupo, e não somente na empresa A, B, enfim, na empresa na qual ele está fisicamente. E às vezes, você tinha, às vezes é uma empresa só, não é nem todas, é uma empresa só, que tem um tipo de serviço que cada departamento que demanda pede para aquele departamento. Então, às vezes, esse departamento é que para a mesma empresa você não necessariamente não emite nota, mas para empresas do grupo você acaba emitindo nota fiscal, tá? Então, nesses casos que fica comprovadamente a prestação de serviço, a necessidade, né, tendo o critério aí, o contrato para mostrar os critérios, como é que aquilo é rateado, então isso é dedutível. Até porque isso hoje, pessoal, é muito comum. Aqui onde eu trabalho é assim, professor. A despesa com a contabilidade financeira é rateado. É rateado, aí, não é? Mas nota de débito. São várias empresas no grupo, né, Alex? Bastante. Então, exatamente isso. Então, esses departamentos administrativos, vamos falar assim, né, incluindo contabilidade, às vezes tesouraria, né, financeira, eles são rateados, porque faz um caixa centralizado, não é isso? Isso... porque as pessoas estão alocadas na holding, né? Então, isso, aí isso que eu ia falar. Esses serviços aí, ele vai sendo rateado para as demais, que não tem empresa que não tem nem funcionário, não tem nada, mas ela tem que ter essa despesa aí porque a gente faz os serviços dela. Né? Perfeito, exatamente. Eu estava na faculdade esses dias e tinha um professor lá, ele estava perguntando para um outro professor, e eu estava ali ouvindo, né? Aí eu tive que meter o BD na conversa, né? Para variar, tive que falar, não teve jeito. Ele falou assim, perguntando para o outro professor, é um professor que é especialista na parte societária, tal, um advogado, está até morando em Miami, ele está visitando o Brasil aqui, ele é brasileiro, mas um japonês está morando lá em Miami, que o filho dele está estudando, tal. E aí esse professor amigo meu, que é muito amigo meu, falou assim: professor, tal, puxa, qual a vantagem de ter uma holding para reduzir imposto, para não sei o quê, tal. Bom, aí ele falando, tal, eu falei assim: meu, você vai abrir uma holding, o objetivo maior é assim, você facilita a administração de quem está lá no controle da empresa, da família, tal. Você também facilita depois sucessão, né? Na hora, vamos falar assim, você blinda, faz aquela blindagem patrimonial, tem uma série de fatores, mas redução de imposto não vejo muitas alternativas, né?
E até comentei, falei assim, ó, você tem vários aspectos, de repente você pode ter vários serviços que estão na holding, que é esse justamente o caso. Eles estão na holding e depois você cobra das outras empresas, você não precisa ter essa estrutura em todas as empresas. Como a parte contábil, como a parte financeira, né, a parte de tesouraria, muitas vezes a parte de RH de contratação, né? Então fica tudo na holding. E aí essas outras empresas do grupo, você não precisa necessariamente ter um departamento de RH. Certo? Aqui onde eu trabalho, a estrutura é essa, professor. Só que tem É. holding e sub-holding. Porque aí facilita ainda mais, que se consolida as empresas abaixo da sub-holding, são as SPS, sobe para holding, aí para sub-holding, da sub-holding vai para holding. Então, é mais fácil, você pode reduzir custo contábil, né, uma série de coisas, mas não necessariamente redução de tributo, né? Eu não vejo muito, nesse caso, redução de tributo, né? Mas eu já ouvi falar muito disso, que o pessoal cria esse holding para poder reduzir imposto, mas eu não consegui enxergar. Eu também não, Alex. Porque quem está pagando são as empresas de baixo, a holding realmente, ela não tem resultado, ela não vai pagar nada, mas... Exato. Mas, de qualquer forma, se você tivesse participação naquela empresa, você seria, teoricamente, uma holding que estaria recebendo os lucros ali, livre já dos impostos. Exato. Eu teoricamente, não observei essa vantagem. Eu também não. É que ele estava insistindo tanto diretamente nisso, em impostos. É que na conversa lá, Alex, o professor estava insistindo tanto e assim, eu não aguentei. Eu falei, fulano, não é bem assim não. Você não tem né, esse ganho e tal, não sei o quê. É difícil. Não, a maioria faz holding, principalmente holding familiar, para duas coisas: blindar o patrimônio, né? Se acontece uma coisa com uma pessoa ou com outro, o patrimônio está blindado, inclusive casamento, tá? Então, né, vamos supor, você pega ali, você tem a família, tem um monte de bens, tudo está lá na holding, então você tem cotas daquela empresa. Então, se você casou, enfim, você não necessariamente transfere os seus bens. Basicamente, são esses, digamos assim, é mais nessa forma de pensar do que efetivamente a questão de tributos, né? E essa questão da facilidade administrativa, facilidade de gestão, né? Mas assim, então, esses repasses, tendo contrato, tendo tudo direitinho, são dedutíveis, né? Esses rateios aí são dedutíveis. Basicamente, eu vejo isso como o maior benefício. A auditoria pede bastante. Contratos de mútuo, contrato de compartilhamento de despesa. Fatal. Quanto que é rateado para cada empresa, percentual. Porque se você não apresentar isso, né, Alex, o que acontece? Pode estar ali, digamos assim, ter uma fraude, alguma coisa do tipo, né? E aí tá tendo desvio, né? Tá tendo desvio de dinheiro. Enfim, então por isso que eles pedem, né? Para ver se não há nenhum tipo de, digamos assim, super ou subavaliação do resultado. Porque vamos supor, às vezes você tem lá uma holding, ela tá rateando uma despesa que você gastaria tendo uma estrutura de 100, você está lançando 300. Então, por isso que tem que ter os contratos, por isso que a auditoria sempre pede, né? Outra coisa que a gente tem são condenações judiciais aqui, né? Então, as despesas referentes a condenações são consideradas dedutíveis, tá? Só que olha só isso aqui, pessoal, que interessante, ó. Caso a empresa faça os pagamentos sem nenhuma contestação, as despesas serão consideradas indedutíveis. Então, por exemplo, você tem uma condenação judicial trabalhista, tá? Então, você tem uma reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista é dedutível? Bom, se o cara entrou, se o funcionário entrou na justiça, você foi lá, fez a contestação e ainda assim perdeu, tudo bem, isso é dedutível. Agora, você nem se defendeu, né? A gente chama de revelia, nem na audiência inicial você foi, tá? Se você não foi, é porque é como se você assumisse que você está cometendo um erro, tá? A revelia basicamente é isso. Então, fez isso, essa despesa é indedutível, tá? Essa despesa é completamente indedutível. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem outros casos também que a gente vai ver aí, né? Despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas, sociais, enfim, isso aqui tem bastante, principalmente nas grandes empresas. Então, os gastos realizados pelas empresas com serviço, assistência médica, odontológica, farmacêutica, enfim, social, quando for o caso, são consideradas despesas dedutíveis, desde que destinados indistintamente a todos os funcionários da empresa.
Então, aquela coisa de, tem convênio médico só para diretor, indedutível. Só tem para gerente, indedutível, tá? Claro que tem algumas coisas que não dá para ter todo mundo. Então, por exemplo, eu lembro que na empresa que eu trabalhava, a gente tinha os aluguéis de veículos, mas era só de diretor para cima. Então, os diretores e o presidente tinham direito a veículo. Lógico, você não vai alugar um carro para cada funcionário, uma empresa com 600 funcionários. Não dá, né? Agora, plano de saúde, farmácia, vale refeição, vale transporte, isso tem que ser para todo mundo. Nem vou colocar o vale transporte, né? Porque o vale transporte é obrigatório, mas outros benefícios, eles são dedutíveis desde que para todo mundo. É claro que o plano, vou falar assim, do estagiário, né, Luciana? Muitas vezes vai ser diferente, e provavelmente vai ser diferente do presidente da empresa, tá? Mas isso a Receita aceita, desde que o plano seja aceito indistintamente. Todo mundo possa fazer parte, não que todo mundo faça, mas que seja, digamos, aplicado para todos os funcionários, né? Previdência privada também, as despesas pagas para entidades de previdência privada de seus funcionários, desde que atinja no mínimo 50% dos empregados da empresa, são considerados dedutíveis. Aqui também, pessoal, vamos imaginar que você faça, é o mesmo caso do anterior, você faz lá um plano de previdência privada, mas é só os gerentes que têm direito. Tá bom, só os gerentes, eles representam 5% do total da empresa. Pô, é indedutível. Então, quando ele fala assim, não, esse plano de previdência privada é para todo mundo, então passa. Não é que você precisa ter, pelo menos do meu entendimento, não é que você não precisa ter 50% dos funcionários aderindo ao plano, mas ele é aberto a mais de 50% dos funcionários pelos cargos, pelo tempo, enfim, depende do critério, né, que você vai adotar para ter a previdência privada. Se ele atingir mais de 50%, então é dedutível. Agora, se ele ficar restrito somente à direção, aí não, né? Ô, professor, mas as empresas botam esses negócios de previdência privada, mas de uma forma inviável para os colaboradores, né? Porque o desconto é tão alto. O desconto é tão alto que você fala assim, é só... Não vale a pena. Né? Onde eu trabalho é assim. Eu concordo com você, mas você tem que... por exemplo, do ponto de vista aqui da norma, aqui não é norma, tá? Aqui é lei, né? Que é regulamento de imposto de renda. Mas do ponto de vista do regulamento, ele vai falar assim, tudo bem que fica inviável, mas ele é aberto para todo mundo, entendeu? Então, atende, digamos então assim... Não mais, né? Então não é, né? É na essência e na forma. Na forma na essência não tanto, a lei, né? Mas não é. Essência e forma. Na forma na essência não. Né? Então, nesses casos, mas como atinge, qualquer funcionário poderia fazer parte, então ele passa a ser dedutível. É porque tem empresas, né, Alex, o pessoal sabe bem aí, que os benefícios, por exemplo, então vamos lá, eu tenho minha esposa, tem meu irmão, tem minha irmã, então a gente está numa empresa, uma empresa familiar, né? Então tá lá eu, minha esposa, meu irmão, a esposa dele, sabe, só parente, assim, né? Embora cunhado não é parente, né, pessoal? Bom, só tem os parentes ali na administração da empresa. E aí a gente cria, muita empresa faz isso, principalmente empresa familiar, cria esses benefícios só para quem é, digamos assim, da família, só para quem está na direção ou coisa do tipo. Então a Receita faz esse tipo de... utiliza esse tipo de critério para que não seja algo que beneficie somente uma família, tem que beneficiar todo mundo tem que ter acesso, tá? Então, uma vez tendo acesso, ainda que teoricamente inviável, né, Alex, ou digamos assim, pela essência inviável, se todo mundo tem acesso, então seria dedutível, porque senão fica aquele negócio, só a empresa, só o diretor da empresa, só a família dele que pode ter esse tipo de benefício, tá? Outra coisa, deixa eu só fazer aqui olhar um detalhe aqui, pessoal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui para ter uma noção do nosso tempo. Espera aí. Para saber uma cosita. Tá. Bom, vamos ver se a gente termina antes do café. Muito bem. Faltam um pouquinho os slides aí. Pagamento de sociedade civil vinculada. Aqui também é uma outra coisa que principalmente as grandes empresas têm que tomar muito cuidado. Porque os pagamentos feitos
as sociedades civis de prestação de serviços profissionais, não precisa nem sociedade civil, tá, pessoal? Hoje a gente não usa mais essa expressão, mas para prestadora de serviços profissionais. E aí não estou falando de médico, engenheiro, contador, enfim. Quando esta for controlada, direto ou indiretamente, por pessoas físicas que sejam diretoras, gerentes, controladores da pessoa física, que pagaram ou acreditaram os rendimentos, bem como pelo cônjuge ou parente de primeiro grau, são consideradas despesas indedutíveis, tá? Então, olha só, eu sou diretor da empresa e aí vai ter um serviço de consultoria. Então, eu vou pegar a minha empresa de consultoria e vou prestar serviço para a empresa. A Receita não aceita, porque isso caracteriza distribuição disfarçada de lucros ou remuneração indireta. Tá? Então, por que a Receita faz? Se ela pega esse tipo de operação, ela vai tributar isso daí como se fosse salário. Isso é o que a gente vê com os políticos, pessoal. Por que o cara pega lá? Você pode reparar que sempre quando ele tem, digamos aí, rachadinha, quando ele tem esse tipo de desvio, normalmente é o cunhado, é o primo, não é normalmente a esposa, o filho. Não que não tenha, tá? Mas normalmente é alguém já não de primeiro grau, já é de segundo ou terceiro grau. Né? E, aliás, pessoal, parente de primeiro grau, tá? Ascendente, né? Pai, mãe, descendente, filhos, laterais, irmãos. Fora disso, já não é mais primeiro grau. Aí, tem o primo de primeiro grau. Não, primo é segundo grau, tá? E assim sucessivamente. Assim, e quando a gente pensa em parente, aí juridicamente falando, parente mesmo é só quem é o núcleo da sua família. Tá? Fora disso, já. Por isso que eu até brinquei agora há pouco que cunhado não é parente, não é mesmo. Tá? Por quê? Isso é muito importante, principalmente no direito sucessório, né? Então, por exemplo, a pessoa morreu, para quem vai os bens, então por isso que é importante essa definição. Mas, via de regra aqui, pessoal, eu sou sócio de uma empresa prestadora de serviços e eu vou mandar emitir nota para minha própria empresa ou na empresa na qual sou diretor. Muito cuidado, isso é indedutível, porque nós estamos falando de despesas, distribuição disfarçada, aí, às vezes de salário, de lucro, enfim. Né? Despesas com seguros. Então, basicamente, pessoal, viram que do outro lado, lá na Receita, nós vimos algumas coisas que são tributáveis e aqui elas são dedutíveis. Pode ver que é o oposto. As duas primeiras são dedutíveis, lá, quando a gente fala de Receita, elas são não tributáveis. Elas são tributáveis. E o último aqui embaixo lá é não tributável, mas aqui é indedutível. É sempre esse critério. O resultado líquido apurado em conta transitória, que registra o valor da indenização de seguro pela perda de bens do ativo, é dedutível, porque quando você recebe o seguro, ela é tributável. Então, a despesa, ou seja, a perda é dedutível, o reembolso do seguro é tributável. O seguro pago por homens chaves, então, mesma coisa. A despesa é dedutível, mas se você receber essa indenização, ela vai ser tributável. Em compensação, morte de sócio, lembram, lá atrás ela é não tributável, quando a gente falou da receita, mas em compensação, ela é indedutível a parte da despesa. Então, é sempre assim, se a despesa for dedutível, a receita vai ser tributável, a reversão vai ser tributável. Se a despesa for indedutível, uma reversão ou uma receita vai ser não tributável. Seguro de acidente de trânsito, olha só. As despesas com indenizações de acidente de trânsito são consideradas dedutíveis. Acidente de trânsito. Então vamos lá, bateu o carro, acidente de trânsito, dedutível. As despesas com indenizações a terceiros em razão de condenação judicial por ato ilícito são despesas indedutíveis. Então, isso inclui trânsito, tá? Então, você estava dirigindo, a empresa bateu o carro, mas a pessoa bateu o carro, o motorista, mas o cara estava bêbado. Ato ilícito, despesa indedutível, tá? O cara estava tirando racha, indedutível, tá? Fez um acidente, vai ter que indenizar alguém, indedutível. Agora, se é um acidente normal, considerado ali no dia a dia, teoricamente, isso é uma despesa dedutível, tá? Em nome de terceiros, pessoal, isso aqui também muita gente fala, não, em nome de terceiro não pode. Nossa, nos treinamentos aí de auxiliar, de assistente e tal, o pessoal fala, não pode porque não está em nome da empresa. As despesas em nome de terceiro serão consideradas dedutíveis desde que comprovada a efetiva utilização pela empresa. Por exemplo, telefone, aluguel. Gente, o meu contrato de internet aqui no escritório está no meu nome pessoa física, mas é da empresa.
Está instalado aqui no escritório. O aluguel, a mesma coisa. Eu fiz no meu nome pessoa física, porque é mais fácil. Professor, Oi, me tira uma dúvida, então. se eu puder. É muito comum, pelo menos na empresa que eu trabalho, contratar advogados, advogados não, escritórios de advogados terceirizados, pelo Brasil afora aí. E, pô, sempre tem que pagar taxa em cartório. E quem paga essa taxa é a empresa lá. Mas ele vai representar a minha empresa. E essas taxas, geralmente, o pessoal sempre joga em dedutível algumas taxas, porque pagou no nome da empresa lá. Eles pagaram, então a gente não reconhece. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Teoricamente, então, lá eles não deveriam reconhecer, né, como dedutível. Talvez eles possam reconhecer também. Deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, eu sou a sua controlada, você é a controladora. Eu preciso de um advogado. Aí você contrata o advogado, por exemplo. E o advogado que você contratou, vamos supor que ele tem todos os requisitos específicos, que pode ser, não é da empresa, não é do diretor, nada disso, presta o serviço para mim. Só que está prestando serviço para mim, vai estar no seu nome, não é isso? Não, às vezes está no próprio nome da holding lá. Só que as custas que tem, algumas taxas cartorárias, a gente não reconhece como despesa boa. Não, mas pode, porque não está no seu nome, é isso? Não, se está no processo, se é um processo que você está usando, você tem essa comprovação só porque não está no seu nome? Não, pode sim. É o que está aqui, ó, nome de terceiros. Tá? Você pode até depois dar uma olhada, a gente pode até ver o embasamento disso aqui. Tá? Eu tenho, como eu disse, o material aqui que fala disso aqui, que é específico, a gente vê lá no regulamento o artigo que trata disso, mas veja só, se está em nome de terceiros, mas eu comprovo isso, cara, isso é dedutível sim, não tem, isso aqui eu não tenho nem dúvida, tá? Como eu te falei, ó, o meu contrato de aluguel, aqui meu contrato de internet, luz, está tudo no meu nome, pessoa física. Por quê? Por exemplo, ó, energia elétrica com a Enel, né? Você quer de energia elétrica, você sabe bem. Quando é pessoa jurídica, eu tenho que ir até o posto, levar contrato social. Quando é pessoa física, pela internet eu resolvo tudo. Entendeu? Eu peço para ligar, para desligar, para cancelar. Se é pessoa jurídica, eu só consigo fazer isso pessoalmente. Então, por que eu vou fazer pela pessoa jurídica se eu posso fazer pela pessoa... um fiscal, essa conta de luz não está em nome da empresa. Meu amigo, a conta de luz é do escritório, está no endereço do escritório, é feito aqui. Então, vamos supor, você tem um processo, a custa está em nome de outra empresa, mas está saindo do seu caixa, é de um processo que é referente à sua empresa, o advogado está defendendo a sua empresa, não tem por que não lançar, tá? Não tem como, usando a sua expressão, considerar... Não tem por que não considerar como uma despesa boa. No meu entendimento, é despesa boa, sim. Tá? Então, se você quiser, Alex, na semana você manda mensagem aí, eu vou pegar a base legal aqui para você apresentar lá para quem de direito aí. Tá? Não, beleza. Eu só vou observar direitinho quando entrar a despesa, só para ver se não é recibo, alguma coisa assim, né? E aí, não, mesmo que seja recibo, o advogado não precisa emitir nota. Entendeu? Advogado é isento de emissão de nota fiscal, pode dar recibo só, não tem problema. Ué, isso aí é meio errado, né? A prestação de serviço, cara, não emite nota. Depende, o contador também não precisa, é que depende um pouco do município, depende um pouco da atividade, entende? Porque aí a gente está falando de trabalho pessoal. Então, por exemplo, se eu for prestar serviço pela empresa, em tese eu deveria emitir nota. Mas como é considerado um trabalho pessoal, eu posso emitir recibo. Não que eu não deva tributar, tá? Uma coisa é a emissão da nota, outra coisa é a tributação. Porque o correto eu emito boleto, por exemplo, mas eu tenho que colocar na minha base de cálculo do imposto. Entende? São coisas distintas. Nós estamos falando a emissão da nota. Por exemplo, município de São Paulo, escritório contábil não precisa emitir nota, pode emitir recibo. Só que, por exemplo, se você é meu cliente lá e eu vou protestar você, isso em São Paulo, município de São Paulo, se eu vou protestar você, os cartórios para protesto exigem que tenha nota fiscal. Então, tem muitos que, embora não precisem, emitem a nota. Por quê? Porque se eu for depois te protestar, o cartório não vai aceitar sem nota. Mas, via de regra, agora, tem município que exige, né? O advogado é um dos casos porque é trabalho pessoal, entendeu? Tá?
Olha aqui, ó, furto e apropriação indébita, isso aqui é interessante, hein, gente? Ó, prejuízos por desfalque causados por funcionários somente serão considerados como dedutíveis quando a empresa houver instalado inquérito ou apresentado queixa perante a autoridade policial. Se o cara roubou, desviou algum recurso na sua empresa, você teve uma perda por isso. Sabe aquela coisa, você vai mandar o cara embora, não, você pede a conta, tal, né? Ou então vamos abafar o caso, você vai ser demitido por justa causa, sei lá o quê, tá? Ou você pede a conta, senão vai ser justa causa. Sabe esses acordos que são feitos? Muito bem. Primeiro tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes você faz esse acordo e a pessoa chega lá depois de entrar na justiça e fala, ele me demitiu e tal. Aí você não fez BO, você não fez o boletim de ocorrência. Se você não fez o boletim de ocorrência, essa perda que a empresa teve por conta desse furto ou dessa apropriação indébita é indedutível. Então, precisa efetivamente fazer pelo menos o BO. Você não precisa fazer a representação, que a gente chama, para não instaurar o inquérito, que são coisas distintas. Você tem que fazer o BO e depois você faz a chamada representação. Aí começa o processo. Só fazer o BO? Não tem necessariamente processo. Então, para ser dedutivo, você precisa ter pelo menos o BO, tá? Ó, os prejuízos por desfalque causado por diretores ou administradores por agirem como órgão da sociedade, são considerados como indedutíveis, ainda que movido uma ação penal contra esse diretor. Olha que interessante, ó. Desfalques causados por diretores ou administradores por agirem como órgão da sociedade, são considerados indedutíveis, tá? Então, se é do funcionário, é dedutível desde que tenha BO. Diretor, presidente, administrador, indedutível, tá? Participação nos lucros, pessoal, acho que esse aqui, ó, é praticamente o último, tá vendo? Ó? A gratificação, a participação... Professor, Oi, diga lá. O Debrecht, então, é tudo indedutível? Então, deveria ser, deveria ser, tá? Porque aquilo é desvio, é problema com os diretores, com o dono, com o sócio. Pela legislação, eu entendo que é indedutível, sim. Professor, eu ouvi essa semana uma pessoa que trabalhou diretamente lá. Lá no Odebrecht? Na contabilidade lá, na controladoria. Falou, ali na marginal, ali, né? Contou umas histórias assim, cabulosas. Então. Assim, ó, não tinha controle nenhum. Era incrível como é que conseguia algumas coisas, não tinha controle zero. Do que interessa, assim, da parte efetiva da empresa, não tinha controle, não. Então, por isso que... Samba do crioulo doido. Então, uma coisa que a gente pergunta daí, né, Alex, é auditoria. Sabe por quê? Professor, auditoria... Outro dia eu falei isso para o auditor, ele ficou meio bravo comigo. Eu falei, vocês não servem para nada, gente. Depende de quanto tá pagando, porque a Petrobras lá foi desviada e vocês estavam preocupados com o papel. Isso. Comprova ou não. Então, se eu comprovar isso, para você tá tudo certo. Pode ter uma fraude escancarada. E se eu comprovar aquela fraude, vocês aceitam. A essência sobre a forma, né? Eles vão muito pela forma. E assim, eu vou ser sincero, essa coisa de... são poucos os casos, se a mídia não está em cima, dificilmente. Eu acho que se chegar lá uma grande empresa, sei lá, enfim... eu acho que o risco é grande, né? A gente não pode generalizar, porque tem muita gente honesta aí, né? Muita gente preocupada. Mas tem diretor, tem sócio aí que se você oferece dinheiro, tem certeza que o pessoal aceita e dá parecer limpo, né? Claro, não é todo mundo, isso não é generalizado, mas que com certeza existe. Falar que não também, a gente está mentindo, né? Principalmente empresas menores, elas são mais suscetíveis a isso. Agora, por exemplo, mas a gente sabe que tem meios por exemplo, você pega no caso da Odebrecht, então você tem uma empresa, a mãe, digamos assim, né? Ela é uma empresa auditada, então ali é 100% correto, a auditoria vai lá e dá o parecer ok. Só que ela tem as controladas, e as controladas são limitadas, empresa que o investimento é pelo método do custo, sabe? Faz de alguma forma que aquelas empresas não sejam auditadas. Então, o cara, em vez de fazer o problema direto na Odebrecht, faz nas outras empresas do grupo, entende? E aí, automaticamente, fica ali todo o desvio, fica ali todo o problema e a auditoria não pega nunca. É que a Odebrecht era tão inteligente que ela criou muito offshore, né? Porque o pessoal acha que offshore é crime hoje em dia, né? Puta, quando eu ouço isso, eu arrepia. Igual falaram do Paulo Guedes. Ele tem uma offshore. Você declarou, não tem nenhum. Que no caso do Paulo Guedes quer dizer, não é crime, mas é imoral, no Paulo Guedes. Não, mas assim, ele mas assim, tipo, o que eu vi lá, ele nem estava fazendo mais parte do quadro desde 2017. Mas
Se não faz parte do quadro, ou a pessoa... Não, mas o que eu quero dizer, professor, aqui você ter uma offshore não é ilegal. Não, Isso que eu não é quero de dizer, que jeito hoje em dia nenhum. todo mundo ouve, assim, offshore, É crime. entende que o negócio é crime. Não, não é Porque não não. pode ter offshore, trust, essas coisas, não é comum. É, Só precisa ter dinheiro. Isso. É que no caso do Paulo Guedes, como ele é ministro da Economia e o cara do presidente do Banco Central, se não me engano, eles não poderiam, ou pelo menos deveriam ter declarado, mas assim, eles não podem porque eles são beneficiários. Então, por exemplo, no caso deles chega a ser imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Agora, não é crime você ter offshore, não. E muita gente faz e faz de forma legal. Faz de forma. Eu tenho um cliente aqui que eu faço a contabilidade dele. E a contabilidade dele é inglesa. A empresa está lá nas Ilhas Virgens Britânicas. E a gente faz tudo em inglês, tal, direitinho. Mas o cara, aqui no Brasil, ele paga todo o imposto. Então, ele traz o dinheiro para o Brasil, paga tudo na pessoa física, paga tudo certo. Eu nem apuro os impostos, é ele que apura. Eu só fecho os balanços. E assim, é uma empresa totalmente legal, está tudo declarado, tudo certinho. Né? Realmente tem muito essa visão, offshore é crime. Não, é lógico que a mídia fala muito, porque o ministro tal. É que a gente precisa separar. O fato dele ser ministro ou ser o presidente do Banco Central, isso é imoral, porque qualquer decisões que eles tomam, eles podem ser beneficiados. Então, isso não deveria ser, não deveria acontecer. Né? Mas não é ilegal, realmente não é ilegal. Mesmo no caso do ministro, mesmo no caso do presidente do Banco Central. Não é ilegal. Nesses dois casos, eu entendo imoral. Né? Mas muita gente fala, não, offshore, não é crime. Isso é importante esse seu comentário, viu, Alex? Porque senão a gente acha que tem dinheiro fora. Não quer dizer nada, desde que seja. É que isso aí começou muito com o Maluf, né, professor? Exatamente. Acho que era, mas o Maluf tinha muito nos paraísos fiscais aí no Caribe, aí, onde. Uma coisa que acontece muito, não sei se você percebeu, não sei se você chegou a acompanhar na época, é que todo piloto de Fórmula 1 que tem aeronave, eles não registram no país deles. Geralmente é numa ilha que tem na Europa lá, até o próprio Lewis Hamilton, o avião dele não é registrado no Reino Unido. Porque paga um imposto muito mais alto. Sim. Ou todo mundo mora em Mônaco, ou nessa ilha aí que os caras sempre vão colocar todos os seus bens lá, porque acho que é 1%, é uma coisa assim muito baixa, e os milionários jogam todo o dinheiro lá. Aí o pessoal tava falando que isso era ilegal. Eu falei, não é legal. Ao contrário. Não é legal. Se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso também, entendeu? É uma linha tênue entre a elisão e a evasão. Exato, é lógico. Não, mas assim, se você declara, não tem problema nenhum. Por exemplo, a gente pode abrir uma empresa no Panamá, por exemplo. Panamá é um paraíso fiscal, você abre no Panamá. Se você fizer essa abertura lá, isso não é ilegal. Você faz a abertura, manda o dinheiro, declara que o dinheiro está lá e aí, acabou. Entendeu? O que não pode é você pegar dinheiro, abrir a conta lá. E outro, o governo deu a oportunidade em 2015, né, Alex, de todo mundo fazer essa regularização. Você pagava o imposto, você tinha 15% de imposto, olha só, mais 15% acho que de multa, assim, e regularizou. Pronto, acabou. Era um bom negócio. Oi? Era um bom negócio. Sim, e muita gente fez. Eu fiz aqui contabilidade, acho que de umas 5 ou 6 empresas. Por quê? Porque o número que você tinha que apresentar para o Banco Central era o número do PL, era o patrimônio líquido. Então, a gente tem que fazer a contabilidade das empresas para poder apresentar o patrimônio líquido. Esse cliente que eu tenho, ele falou assim, o meu dinheiro está declarado na pessoa física, não tenho problema, mas eu já quero ter a contabilidade, porque daqui a amanhã a Receita Federal muda, a gente já tem os balanços, a gente já apresenta, faz tudo certinho. Então, cara, eu tenho tudo certinho desse cliente, entendeu? E ele mora em Portugal, mas ele investe nas Ilhas Virgens Britânicas, se não me engano, né? Que lá nem é obrigatório ter contabilidade. Mas ele falou, não, quero ter porque... mas é um cara honesto, um cara que faz as coisas certas, né? Falou, não quero ter porque se vier a exigência, eu já tenho o balanço, né? Já tenho tudo certinho. Mas tem muita gente que, assim, pensa, isso é crime, não pode. Não, pode, né? E por último aqui, pessoal, para a gente finalizar, até passei um pouquinho do nosso horário aqui do café, mas é o seguinte, a participação nos lucros que a gente já falou, lembrando que isso aqui tem lá um projeto no Congresso, que acho que, como eu disse, deve estar no Senado. Gratificações e participação nos resultados, então atribuíveis aí às dirigentes, administradores, são consideradas indedutíveis. Gratificações ou participação nos resultados. Então, participação nos lucros, se o cara é
digamos aqui ele fala diretor, gratificação basicamente, então é indedutível. Agora, participação atribuída aos funcionários, ó, sem discriminação, a todos que se encontrem na mesma situação por dispositivo de estatuto ou contrato social ou por deliberação da Assembleia, são consideradas dedutíveis. É porque aqui, de novo, a gente cai naquele negócio. Então, tem uma empresa familiar, tá, eu e minha esposa vamos distribuir lucro só para nós aqui, né? Então, tudo bem que a distribuição de lucro em si, ela é, digamos, ela nem sai, nem transita pelo resultado, porque você tem lucros acumulados e dali você distribui. Isso vai para os sócios, né? Agora, a gente tem aquela questão da participação nos lucros quando vem lá, por exemplo, do sindicato, aquela que vai ser despesa, tá? Por que para os administradores isso, sócios, tal, isso é indedutível? Porque eles já pegam do lucro. Então, automaticamente, ele nem transita pelo resultado. Aqueles que são funcionários, né? A não ser que seja indiscriminadamente aí para todo mundo. E, por exemplo, eu sou um diretor funcionário, eu não sou sócio, enfim, eu também tenho direito. Aí eu entendo que é dedutível, mas é indiscriminado. Agora, quando a gente tem essa distribuição para sócio, é indedutível, não tem muito. Acho que isso é muito claro, né? Bom, e é isso, pessoal. Então, com isso aqui, a gente termina basicamente esta série. Foram 3 aulas aqui olhando aqui no meu controle, de tributo sobre o lucro. Primeira aula nós falamos da norma, a segunda aula sobre LALUR, e hoje a gente finalizou aqui essa questão das adições e das exclusões, né? Então a gente economizou não, a gente falou bastante. O que está previsto para a nossa aula, pessoal, de hoje é este material, tá? E a gente vai começar, então, aí depois eu quero falar com vocês. Não sei se vocês querem tomar um café, a gente volta e discute sobre isso, né? Para a gente ver o que a gente vai fazer aí, né? Então, se vocês quiserem, a gente para aí, são 10h17, quando for 10h30 a gente volta, e aí a gente discute um pouquinho sobre o próximo conteúdo aí. Vocês preferem fazer assim? Tomar um cafezinho? Então, aí Para ainda, mim, tanto faz. Tô aqui, tô viva. A Rose tá, acho que ela quer entrar, só que ela tá perguntando se tá no horário do café. A Márcia quer tomar um café. Então, vamos falar o seguinte, fala para ela entrar 10h30, Luciana, Tá. né? E aí a gente toma um cafezinho, dá tempo de ir ao toalete, tomar um café, descansar um pouquinho, e quando voltar a gente decide aí o rumo, inclusive, do nosso retorno e tal, né? Eu vou falar o que está programado e como que a gente vai fazer, tá bom? Então, pessoal, vou finalizar a gravação. A gente entra 10h30 para dar tchau para a Rosa, então. Pode ser. Né? Verdade. Bom, então, pessoal, eu estou finalizando aqui.